bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 20º episódio da Insight. Dessa vez estamos aqui com a Camila e com o Thiago. Eles que são jovens empreendedores, ambos são designers e a gente está pela primeira vez aqui com a Analice como host desse podcast. A gente está com a Júlia por trás da câmera, que também é uma novidade aqui na Insight. Lucão, nosso cameraman, e eu, João. Então vamos, Lucão, puxa a vinheta aí. Pessoal, primeiramente, falar que é uma honra receber vocês aqui. A gente nem parece a gente estava conversando aqui antes, o papo resenha vai rolar. Parece que a gente já se conhece há anos, mas foi essa semana, quem diria? Não, semana, o que é uma semana? O que é uma semana, exatamente. Dei uma breve apresentação no começo, falei que vocês são jovens empreendedores, mas queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre o estúdio Zahri, um estúdio de design, um estúdio de inovação. Qual que seria essa agência, essa diferença entre agência e estúdio? É uma pauta legal a ser tratada também. Mas antes da gente falar do negócio em si, fala um pouquinho quem que é a Camila e quem que é o Thiago. Bom, nós somos sócios na vida e nos negócios. Eu sou uma designer gráfica, mas hoje eu navego mais assim no marketing, na parte estratégica. Mais de formação, eu sou designer gráfica. Hoje, inclusive, a minha especialidade é copy, assim. Opa! Várias áreas. Mas, basicamente é isso. Eu tenho 21 anos, sou bem nova, mas empreendo desde cedo, casei cedo. Tudo aqui é precoce. Que isso, cara? Nem tudo! Até ele se surpreendeu. Foi demais. Ai, Jesus! Bom, Como você vai falar que dizer? são casados, né? Isso, a gente é casado. Não é todo mundo que pegou a analogia de sócios da vida também. Vai que- Então é bom deixar claro para nossa audiência aí. eu sou o Thiago, marido da Camila. Agora um Um pouco chateado, digamos mais assim. se som. Brincadeira, eu sou designer generalista. Legal. Eu navego muito na área de experiência de usuário, mas atualmente eu sou CBO do Estúdio Zahri, né? Concept Brand Office. Legal. A gente trabalha, você perguntou, né? O que é o Estúdio Zahri? Ele, na verdade, é uma ideia de algo para o futuro. Porque o propriamente dito negócio, ele ainda é muito Embrionário. Legal. A ideia é muito embrionária, né? Eu tenho 22 anos, sou um dos fundadores junto com a Camila, né? Sim. O estúdio, ele nasceu a partir de um desejo de mudar algo que estava muito errado na minha visão, que era o design. Legal. E aí ele começou comigo quando eu tinha 15 O design anos. como um todo? O design como um ou todo. o design dos negócios, o design... Não, o design como um todo, É. porque quando eu comecei, eu estava com aproximadamente 15 anos e a Zahri, a gente mudou de nome várias vezes, mudou de sócio várias vezes, mas ele sempre foi o meu estúdio, sempre foi o meu desejo. Tanto é que a Camila, ela veio a partir de um convite meu, entendeu? Claro, a gente casou e tivemos a ideia de criar juntos uma marca chamada Zahri, mas já ainda era o estúdio que eu produzi quando eu tinha 15 anos. Só que quando eu tinha 15 anos eu não fazia ideia do que era um estúdio. Eu tinha um desejo. Entendi. Inclusive, perguntando, acho que a Camila vai se identificar comigo, que o João me contou que a gente tem uma história parecida de ter passado por outros cursos e tal. Como que com 15 anos você falou, eu vou ser designer? Na Realmente, verdade, com 15 anos você falou que ia ser astronauta. cara, eu Futebol. falei que eu ia ser designer com 10. Com 10? Com 10 anos. Acontece, mas Caraca. da onde Eu veio nunca isso? mudei de profissão. Caso Desde quando eu falei assim com a minha mãe, que a minha profissão eu nunca tive ideia do que ia ser até os 10 anos. Não fazia ideia mesmo. Mas quando eu fiz 10 anos de idade, minha mãe começou a trabalhar para um rapaz que o filho dele era designer gráfico da Volkswagen.
Caraca. Ele era que foda. um ilustrador e designer gráfico da Volkswagen. Aham. E Ele, aí você começou a ter muito contato Isso, com ele. eu comecei a receber materiais dele, na verdade. Porque pra minha mãe aquele mundo ainda era muito novo do design. Então eu recebia os materiais dele e livros, nossa, livros ancestrais do design. Sim. Coisas mais antigas do que esse, por exemplo. E Muito mais. sempre foi Você uma novinho, pô, quarta edição. coisa. Você bateu o primeira, olho assim, foi paixão de primeira vista ou você demorou um pouquinho a gostar? Não. Sempre gostou de desenhar? Isso, eu sempre desenhei. Eu sempre fui muito um cara. Eu não sou um bom desenhista, não sou um bom ilustrador, porque eu não sei criar nada do zero. Mas se eu ver algo, eu consigo replicar exatamente aquilo ali. Entendi. Então, o meu primeiro contato com design foi com 10 anos. Quando eu comecei a ver marcas, quando eu vi personagens de campanha sendo criado por ele. Sim. E aí, um pouquinho tempo depois, um amigo que eu cresci com ele, né, basicamente junto com a família dele, estava fazendo design gráfico no Senai. E ele me mostrou um pouco mais a fundo de como era o processo. Legal. Tanto é que eu também tentei ali ingressar no Senai, não consegui. Saí Você chegou a fazer Senai? Eu cheguei a entrar, logo depois que eu saí de casa, eu cheguei a entrar. Entendi. Mas eu desisti porque já não era mais o mesmo curso. Legal. Chamava designer, mas não era o mesmo curso. Entendi. Mas eu também fiz outros cursos livres, etc. Porque o design ele sempre foi muito solto, ele não é regulamentado. Inclusive, ele foi reconhecido como profissão há pouco tempo. É, exato. Nem era profissão, Ele ele um pouco não era atrás, profissão, 2016, eu acho. Ele Caraca. não era uma profissão. E aí, igual você perguntou, como que com 15 anos eu já tinha noção? Eu sempre fui autodidata. Tenho uma curiosidade, eu sou disléxico. Então, ler e escrever pra mim é impossível, quase. Então, eu sempre fui autodidata. Tudo que eu fazia por conta própria. Todas as vezes que eu passei de ano, eu não dependia de professor. Eu dormia em todas as minhas séries. Todas as séries. Sempre passei de ano por conta própria. Quando eu queria passar de ano e estudar, passava. Então, com 15 anos, eu já tinha uma mentalidade do que eu queria fazer. Tanto é que eu já vendia brigadeiro, trabalhava de garçom em açaí. Minha família é muito empreendedora. Infelizmente, minha mãe e meu pai não. Mas minha família, por si só, primos e etc., são muito empreendedores. Então, eu sempre trabalhei com eles. Como garçom de buffet, já trabalhei como, vou pôr aspas, né, vidraceiro, porque na verdade minha função era mais ajudar a montar ali estruturas de janelas. Legal. Então, isso estimulava, isso bem novo, 14, 15 anos, entendeu? Então, quando eu tinha 15 anos, parecia que eu já tinha 18, já tinha a mentalidade de uma pessoa que queria empreender, tanto é que eu saí de casa cedo. Legal. Mas nunca mudei. Teve um período que eu Saiu de casa com quantos anos? Cara, acho que foi de 16 para 17 anos. Entendi. Mais ou menos. Já com esse propósito. Isso. De empreender. Isso. De criar responsabilidade, como é que foi? Isso. Então, aí eu tive um problema com minha mãe, com meu padrasto, na verdade, e resolvi sair de casa. Falei, não dá mais. Saí de casa, pedi autorização, saí de casa. Entendi. Eu fui morar com o meu padrinho, fiquei um tempo com ele, depois eu me mudei mesmo de casa pra morar sozinho, sabe? Quando eu fiz 18 anos, porque ainda assim seria irresponsabilidade minha sair sendo menor de idade, não podia assinar nada, então não fazia sentido. Mas nesse meio tempo eu estudei muita coisa, nossa senhora. E, inclusive, você perguntou novamente, voltando, eu conheci o design gráfico também no YouTube com um canal que chama Amarelo Criativo. É uma referência muito grande no nosso meio. Como que é? Amarelo Criativo. Amarelo Criativo. É um canal. Olha, ótimo. a Júlia. Dá um close pra Pois gente. é. Eles são bons, eles são Impagável a bons. cara da Júlia atrás das câmeras. Pois é. E tem um ilustrador também, ele é quadrinista. Nossa, eu não vou lembrar o nome dele. O nome dele é Thiago também, mas não lembro o nome dele. Ele é um quadrinista brasileiro. Tem hoje uma editora, nossa, muito legal. Os quadrinhos dele são maneiros demais. Sabe? Então, essas foram as minhas inspirações principais para o design gráfico. E por que gráfico? Por que eu comecei com gráfico? Eu queria criar marca. Isso eu já sabia. Eu até cheguei a flertar ali com o direito para poder entrar para a Polícia Federal. Eu tinha decidido na minha vida duas coisas. Ou eu ia ganhar muito dinheiro com concurso público, e aí era ou Polícia Federal, etc. E tal. E na época eu tinha que fazer direito. Ou eu iria ser fudido, porque eu já nasci muito fudido. Quase no meio da favela. Inclusive, pode falar palavrão aqui livremente? É nóis. Tá tranquilo. Não coloca pi. Ah, então tá bom.
Só pra ter certeza. Ou um meme assim na hora que você fala. Perfeito. Então, tipo assim, nasci no meio ali da favela. Sim. Basicamente. Então, não existia boa influência ao meu redor. Nunca existiu. Entendi. As boas influências que eu tinha sempre foram externas. Entendeu? Sempre foram fora da minha bolha. Uhum. E eu sempre fui um cara que transitei muito entre comunidades. Eu já fui o cara que ficava ali na Praça Liberdade com a galera mais roqueira mesmo, tá ligado? Ia nos eventos Anime Festival da vida e etc. Então eu sempre fui entre tribos ali e eu notei que eu tinha uma mentalidade um pouco à frente do meu tempo quando com 16 anos de idade eu comecei a fazer parte de um grupo de pessoas que curtia ficção científica. Uhum. Só que a pessoa mais nova do grupo, além de mim e da filha da pessoa que gerenciava esse grupo, tinha no mínimo uns 46 anos. Pessoa mais nova. E era um grupo grande. Então, tipo assim, eu comecei a entender que aquilo ali é o que eu gostava, de pessoas adultas. Sim. Gostava de conversar com gente adulta, com gente consciente. Entendeu? Uhum. Pô, isso que ele contou da história dele, de como que ele começou a empreender, tem muito a ver com um papo que a gente teve ontem sobre veia empreendedora, que a gente estava discutindo se todo mundo pode empreender, como que é isso. Sim. A história do Thiago é muito de alguém que tem uma veia empreendedora clara desde os 10 anos de idade e assim, que nunca teve dúvida. Obviamente é um caso à parte, não que todo empreendedor tenha que nascer sabendo que é empreendedor, mas eu acho que realmente esse negócio de veia empreendedora existe, sabe? Porque você nunca teve dúvida do que você queria fazer, né? Teve até só uma E curiosidade. assim, as atitudes de empreendedor começam desde muito pequeno. novo e de não ter medo de se arriscar. Você sempre esteve botando a cara, a tapa, e mesmo estando numa condição que não era favorável, né? Sim. Você não podia tanto arriscar. Apesar de toda essa história, eu nunca fiz nada sozinho. Nunca. Uhum. Eu gosto de dizer que, tipo assim, eu tava até comentando com vocês, eu sempre fui o cara da ideia inicial. Sim. Mas eu sou o cara que executa 20% de tudo. De todo o processo, eu sou o cara que executa 20%. Porque eu não gosto de fazer exatamente tudo sozinho. Eu gosto de pessoas participando comigo. Que se te complementam de certa maneira. Mas, de certa forma, eu tive muitos problemas por ser controlador demais e querer as coisas do meu jeito. Entendi. E aí, até uma história legal, que eu tive vários sócios, nenhum deu certo, até chegar na Camila. Porque aí foi o ponto que, naquele momento, eu vi o que faltava no meu negócio, não era em mim. Porque eu tinha o que eu tinha que ter. Pronto, eu sou essa pessoa. Mas do meu negócio faltava uma coisa que era ela. Especificamente não o que ela faz, não a área dela, ela era. Porque você pode ter a ideia que você tiver. Quiser, cara, cria o que você quiser. Um delivery, cria uma empresa que vai... hoje, por exemplo, a gente estava conversando sobre uma nova ideia que a gente quer colocar em prática, que é uma empresa de mudança. É que a gente viu na pele. Exatamente. Então, tipo assim, eu posso te entregar o escopo completo do projeto. E você falar comigo assim, eu vou copiar você. Sim. Não dá certo. Porque quando você copia, você faz até onde você viu. Mas a ideia ainda persiste na mente da pessoa que criou no início. Inclusive, isso era uma discussão que a gente tinha lá no início, porque eu vi, ele conversa muito mais que eu sou uma pessoa mais na minha. Ele vai nos lugares e começa a conversar com as pessoas e contar os projetos. Aí uma vez eu cheguei nele e falei assim, cara, você vai sair contando suas ideias pra todo mundo? Alguma hora alguém vai pegar e fazer. Ele falou, não vai fazer, porque ninguém é eu. Ninguém vai fazer do jeito que tá na minha cabeça, que só eu consigo fazer. Aí eu entendi o porquê que ele saía contando pra todo mundo. Então, tipo assim, se eu levar hoje um projeto no Shark Tank, por exemplo, eles podem ter o dinheiro que for, não importa a quantidade de dinheiro que eles tenham. Se eles pegarem o escopo do projeto para executar, não sai como no início, porque como a gente passou pelo processo de criação, automaticamente a gente pensa no processo dos erros. Entendeu? Então, tipo assim, se isso que der errado, óbvio, ele vai contratar pessoas especializadas para poder pesquisar. Não que nenhuma ideia pode ser roubada e melhorada. O McDonald's é um exemplo disso. A verdade é que pessoas é quem fazem negócio. As pessoas que fazem o negócio. Por pessoas. Sim. É insubstituível. Sim. Entendeu? Ou qualquer outra coisa, qualquer outra vertente, processos. Eu acho que a pessoa sabe quando ela consegue executar aquilo. Eu acho que até o curso que eu tava assistindo lá tem muito isso. Tipo, um negócio pra dar certo,
tem que ter mercado para isso, tem que estar favorável à situação do país e aonde você quer implementar aquilo, e tem que ter a ver com você. Senão não dá certo. E só depende Tanto de você no final. Sim. Ideias empreendedoras, a gente já deu várias aqui na Insight. A gente nunca colocou nenhuma em prática, por exemplo, um escritório de advocacia que fosse diferente, que as pessoas usassem bermuda. Porque ninguém aqui se identifica com a advocacia. Perfeito. Tem que ser a pessoa certa. Porque não dá certo. Porque, cara, você tem que parar pra pensar que o mercado, ele dita a regra. Sim. Sim. E tem eu não sei se vocês já viram a série Suits, um mistério, muito boa da Netflix, que é um escritório de advocacia. Lá é um escritório de advocacia, o melhor de Nova York, na ideia, e o protagonista é o que eles chamam de o melhor negociador de Nova York. E exatamente acontece a situação do que você falou, um escritório de advocacia diferente. Não dá certo, tanto é que ele dá dinheiro pro amigo dele poder comprar a roupa mais cara que ele conseguir, porque no mercado de advocacia as pessoas respondem a roupa que você está usando. Vamos supor, vou dar um exemplo. Você está com um problema jurídico muito sério. Você entra um advogado totalmente desleixado aqui na sua frente. A primeira impressão que você vai ter, ele não vai resolver o problema. Porque tem mercados e mercados. Da mesma forma que se você for num tatuador que não tem tatuagem, você vai sentir muito medo. Minha primeira tatuagem foi com um tatuador que não tem tatuagem. Exatamente. Isso, coragem. E de certa forma você olha e você fala, cara, será que ele é bom mesmo você ter na prova? Porque é intuição. Tá no nosso subconsciente. Da mesma forma que você for no estúdio de design e lá nada for criativo, nada for legal. Eu acho que é muito do que essa semana eu e Camila participamos do evento do Fire Festival, um dos maiores eventos aí de marketing digital, de empreendedorismo na América Latina. E teve a palestra do Thiago Nigro, do Primo Rico, que ele comentou, ele fez um teste com a galera, ele falou, todo mundo levanta um indicador. E ele fez assim, e todo mundo fez assim junto com ele, levantando o polegar, sabe? O resumo da história faça, tipo assim, as pessoas vão olhar para o que você faz, não para o que você fala. Não adianta você falar e no fundo você não aplicar. É o famoso skin in the game, né? Inclusive esse conceito, uma coisa então... que falam muito hoje nos negócios é aquele argumento do casa de ferreiro, espeto de pau. Mas isso não pode existir em nenhum negócio, porque se você prega uma coisa e você mesmo não executa, Sim. qual credibilidade que você passa pro seu cliente? Perfeito. Nenhuma. Perfeito. Inclusive o lema do estúdio vai mudar a partir do ano que vem. Hoje o nosso conceito nós fazemos design de alta performance. A partir do ano que vem, o lema será que nós somos o nosso melhor case. Foda. Por quê? Não adianta eu querer fazer design para as pessoas se eu não tenho design para mim. Perfeito. Entende? Perfeito. E aí eu tava falando com você por que a Camila foi o melhor ponto do meu negócio. Legal. Que a gente começou a empreender muito jovem. Isso tem muitos desafios. Primeiro, confiança. Segundo, experiência. São os dois pontos principais. Por que ela foi o principal ponto do meu negócio? Porque a Camila sempre teve uma visão pé no chão. Para ela, tudo tem que ser exatamente como foi acordado. Na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Legal. O Thiago já é a pessoa que vai deixar a cabeça explodir de ideia mirabolante. Aí eu vou puxar as ideias e falar assim, essa aqui dá. Essa aqui, quem sabe, nos 50 anos com R$1 milhão. Essa aqui você está louco. Essa aqui a gente vai ficar rico. Então, assim, a gente vai fazendo esse filtro um do outro. Ele me puxa pra cima e eu puxo ele pra baixo. Foda. E amor e negócios? Deixar essa pauta. Deixa eu só puxar um gancho. Eu acho que, só comentando da questão dos negócios, só pra gente não perder o time antes, eu acho que a questão de um negócio ser gerido por pessoas e o diferencial tá justamente no que você entrega, no que você é muito pela questão da autenticidade, porque independente se você for abrir um escritório de advocacia, um estúdio de design, ou sei lá, um escritório de contabilidade da vida, o maior diferencial do negócio vai estar no seu ponto forte. Então você entender seu ponto forte é o que vai te diferenciar e vai ser a essência do seu negócio. Então isso é muito importante destacar. Só que, mudando de assunto um pouquinho, só quis puxar esse gancho para não perder a pauta. Eu acho que a gente já entendeu toda a história do Thiago até aqui, viu que essa história com toda essa veia empreendedora, como que chegou até chegar na Zara e como que encontrou a Camila.
Só que eu acho que a gente tem que entender um pouquinho também sobre quem que é a Camila, sobre um pouquinho da história da Camila, sobre como que ela chegou nesse mundo louco do design, se ela sempre gostou de desenhar também, e como que ela decidiu empreender nesse meio. Foram muitas voltas, pra falar a verdade. Eu tenho uma história de carreira muito confusa até certo ponto. Quando eu era criança, eu queria ser advogada. Aí depois eu chega um momento ali que você tá pré-ensino médio, que você tem que escolher um caminho ali de ensino técnico e tal. E assim, eu tava morando no Espírito Santo e eu vim pra BH de novo, né? Voltei pra cá na semana de início dos cursinhos pré-Cefet, Poltec, que são grandes escolas de ensino médio aqui de Minas. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Eu sabia o seguinte, não quero estudar na mesma escola que todo mundo do meu bairro vai estudar. Porque, enfim, bullying. Aí eu falei, cara, vou testar, não sei o que é, mas tô indo. Se eu puder estudar nessas escolas, tô feliz. E tinha uma pauta ali de escolhas pra eu fazer. Que cursos muito de exatas na época, muito pouco. Acho que até hoje não tem um curso que seja verdadeiramente humanas. E aí na época eu não sabia muito o que eu queria, mas eu gostava de química na escola. Eu falei, beleza, eu vou fazer técnica em química. Gostei muito da base teórica, tanto que depois eu queria virar médica. Eu me interessei por conta da química, que eu vi muito algumas matérias que, enfim, não vale a pena entrar aqui, mas que me puxaram pra essa área. Eu falei, cara, eu quero ser médica. Fiz os 3 anos de ensino médio. No último ano, o ensino lá era muito puxado. A gente estudava de manhã e de noite. À noite eu fazia, de manhã e de tarde. À noite eu ia direto pro cursinho. Então, assim, saía de casa às 5h30 da manhã. Saía do ensino médio e técnico às 6h30 da tarde, chegava no cursinho às 7, estudava no cursinho até às 10h30. Aí, último ano do ensino médio e técnico, chegava em casa, tinha que fazer trabalho, relatório, estudar, até umas 3 da manhã e acordar às 5h30 no dia seguinte de novo. Caraca. Então, assim, passei no Enem? Não. Lógico que eu não passei de ano pelo menos. E assim, eu falei, cara, eu não passei, mas eu vou passar ano que vem. Tava determinada, sangue nos olhos. E aí, eu tirei um ano pra falar assim, eu vou só estudar. Eu não vou focar em mais nada, eu vou estudar pra fazer o Enem de novo e passar. E já tava claro que era medicina. Não tinha outra opção. Sim. Ou era medicina ou era medicina. Cara, a história é muito parecida. Muita gente tem uma história similar a essa. Enfim, aí eu comecei a ficar um pouquinho frustrada, sabe? Porque eu fiquei tão pilhada com aquilo e aquela cabeça de, putz, eu vou desperdiçar um ano se eu não passar. E era essa pressão. Eu me fazia a minha pressão. E o ambiente de cursinho, ele traz terrível. isso, é terrível. Chega no final, as pessoas andam nos corredores como zumbis. Exatamente, tá todo mundo morto, esgotado. Eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu estudei em colégio militar. Eu nunca me preocupei com isso. Em estudar. Juro por Deus. Na escola, eu ia com a cabeça super tranquila. O professor falava assim, Thiago, você vai reprovar esse ano. Cara, nunca. E colégio militar é puxado. Cara, mas o cursinho, a questão é que você tá ali pagando pra fazer uma prova que todo mundo ali vai fazer, que é o Enem. E que tá todo mundo tão focado quanto você. Sim, e aí rola muita comparação. É impossível, Não, ainda mais na área de impossível. medicina. Não, que é o pior. Eu sou muito... O quê? Porque a história dos dois é a minha história. Uai, Gente, Se quiser puxar uma cadeira aqui, Universo! sentar aqui com a gente. Universo! Caraca. Eu tô sabendo. Era pra você estar aqui hoje, começando com esse episódio. Jesus. Nossa, Sempre anotado aqui, ó. meu Deus. Cara, mas Você o é mundo bem-vinda. criativo é assim. Só Deixa eu vem. dar uma chegada aqui. Pessoal, nossa terceira entrevistada acaba de chegar. Será que eu tô aparecendo ali, gente? Tá, Vem tá, aqui, tá. ó, que cabe. Se você lançar aqui, acho que dá pra ficar legal. Não, eu só vou ficar aqui porque eu quero acompanhar mais de perto Perfeito. esse assunto, porque assim, o quanto eu já me identifiquei com os convidados, eu tô me sentindo em casa. A gente tá no multiverso dos designers aqui. Pessoal, só apresentando, Júlia é a nossa mais nova integrante aqui da Insight, vai cuidar de toda a nossa parte visual, de toda a nossa backstage ajudando o Lucão. Então, era uma pessoa que também era insider, então a gente valoriza muito isso, uma pessoa que a gente buscou da nossa comunidade, que acompanhava, sempre nos dava feedback, fez uma arte sensacional pra gente. Então, é uma das capas da Insight hoje em dia. Júlia é a responsável.
Então é um prazer recebê-lo e contar com você no time. Prazer é meu. Só ter essa introduçãozinha antes. Prazer é nosso. É nosso, e vambora, tudo nosso. E continuando, onde que a gente tava mesmo? A Camila falou que ela era um zumbi. Perfeito, a história Então, dela. fui virando um ser meio morto-vivo ali. E aí eu comecei a desmotivar, sabe? Porque eu vou muito pelo meu emocional. Inclusive tive que fazer 5 exames de direção pra conseguir minha carteira, porque eu ficava muito nervosa. Caraca, tá aí, eu vou E fazer eu o sou segundo assim, sábado cara. que vem. Boa sorte. Nossa senhora. Se eu tô nervosa, eu não vou, cara. Eu travo, eu não funciono na pressão assim. E aí eu comecei a desgostar do negócio. Cada simulado que eu fazia, eu ia pior. Caraca. Parecia que eu tava desaprendendo o que eu já sabia. E eu falei, cara, quer saber? Pra que eu quero isso? Eu me fiz essa pergunta e eu não sabia responder por que eu queria ser médica. Isso no meio do curso. Fugiu. No meio do ano, assim. quer ser Isso foi em... eu queria muito, mas desgostei. Isso foi, tipo assim, em 2019. Primeiro semestre de 2019, que era o ano que eu tirei pra ficar estudando. Aí, beleza, eu tinha tirado uma nota boa no Enem. Mas não boa pra medicina, pra eu passar. E eu não tinha dinheiro pra pagar uma escola Entendi, particular. mas você levou o cursinho até o fim do ano, Não. apesar de... Não, Entendi. não levei. E aí, assim, eu lembro que eu tinha um mural no meu quarto, pra vocês terem noção de quão pilhada que eu tava. Sabe aqueles mural de pregar negocinho de imã? Eu sou muito ruim em matemática. Eu sou 100% humanas. Eu preguei aquele mural inteiro de post-it com fórmulas pra eu decorar. Eu pregava no mural e na porta do meu armário. E aí uma vez o professor falou que tinha que pregar onde você olha sempre. Aí eu falei, eu não olho tanto pro armário. Comecei a pregar em volta do espelho do banheiro. Caraca. Não, eu e fiz seus tudo pais... isso pra passar e desistir da porra do curso. Isso que é o pior. E pior, minha mãe entrava no meu quarto assim, ela ficava preocupada, falava, tá tudo bem, filha? Eu, tudo bem, com a cara no livro, assim, tô bem. Caraca. Mas aí, beleza, desgostei total da área. E aí chegou na metade do ano e ia ter o ProUni, que é pra escola particular, né, pra você entrar com bolsa. Sim. Eu falei, vou jogar minha nota aqui e ver o que eu passo. Passei em algumas coisas, fui olhando até que chegou num negócio que se chamava design gráfico. Aí, eu desde criança, eu desenhava. Eu sempre amei desenhar. E assim, eu sempre fui muito criativa, eu gosto de pôr a mão na massa. Inclusive, uma coisa que eu sinto muito falta trabalhando no digital é ver produto físico. Eu amo fazer coisinha física. Quando eu faço um projeto físico pro cliente, chega a entrega do correio e eu olho e falo, eu fiz isso aqui. Enfim, aí eu comecei a pesquisar na área. Eu nunca imaginei que dava pra viver de arte. Desde criança tem aquela ideia, né, de que artista passa fome. Minha família manda isso. Não, aí eu falei assim, cara, eu nunca ouvi falar de gente assim sucedida nessa área, eu vou pesquisar. Aí eu achei um canal do YouTube da Femingos, que é uma designer muito foda, que estudou design, eu fui acompanhando os vlogs dela, eu achei de uma outra menina que estudou, inclusive na minha faculdade, que eu fiz, e eu apaixonei pela área, assim, e eu queria de início ser ilustradora ou animadora, que eu sempre gostei de desenhar e tal. Mas aí eu fui conhecendo as outras áreas do design, entrei na faculdade, né, consegui a bolsa, foram 2 anos de faculdade de design gráfico. Hoje eu já não tô mais tanto no design gráfico, eu já explorei outras áreas do design, porque o design é bom isso, porque o design é muito diverso. Você tem design de interiores, tem design de moda, você tem design UX, UI, você tem design de produtos, tem design de produção, que são coisas totalmente diferentes, mas que se conversam. Você tem essa liberdade de navegar nas áreas. Entendi. E assim... E a faculdade era específica de uma... Era de área. gráfico, Legal. total gráfico. Entendi, mas passava uma visão mais ampla dos outros também? Então, é que a base do design... É a mesma. Ela é a mesma. Entendi. Você aplica ela, assim, alguém provavelmente de interiores vai me falar, mas não tem nada a ver. Mas tem sim, cara, porque você tá trabalhando com o universo criativo e visual. E quando você destrava essa parte do seu raciocínio, que é o raciocínio criativo, você tem uma visão mais ampla que se aplica a tudo. Então eu já fiz, por exemplo, pintura de parede. O que tem a ver com social media? Nada. Caraca. Mas é design. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante dessa área. E foi assim que eu caí no design, basicamente. Vários altos e baixos, uns negócios nada a ver que eu fiz meio do caminho, mas... Entendi. E a decisão de empreender veio não foi com... natural. De jeito nenhum, Como vou te foi? contar. Na faculdade, eu comecei a fazer estágios. Aham. E aí, um menino da minha turma falou assim, eu tenho uma empresa que eu trabalho que tá precisando de estagiário. Eu, beleza, tô dentro. Fui, conheci uma moça e comecei a trabalhar pra ela.
Aí entrou a pandemia. Na pandemia, ela me demitiu. Demitiu todo mundo, fechou a empresa e tal. 2 meses depois eu recebo uma ligação dessa moça falando assim que eu encontrei um sócio. A gente tá abrindo de novo a empresa e eu queria te chamar pra trabalhar com a gente de novo. Só que eu não quero que você seja designer no momento. A gente precisa de você como redatora. Eu estava desempregada, precisando de trabalho, eu falei, vou. Sim. Aí eu conheci o Thiago, que era o sócio dessa moça. Legal. E aí a gente se conheceu, começou a trabalhar junto. E assim, Você como redatora. como redatora. Hoje, inclusive, uma especialidade minha é copy, Caraca. que eu gosto muito e E que você aprendeu começou muito dali. ali. Ah, fora. Eu comecei a pesquisar mais da área ali, porque eu nunca tinha tido um contato assim. Meu Entendi. negócio Então era você teve muito que grave. se virar nos 30. Tive que me virar, começar. Inclusive, eu era ruim. Lá no início eu fiz muita coisa terrível. Pegava a base de inspiração do Enem ali. Como é, beleza, texto dissertativo argumentativo pra Legal. social media. Como que eu faço? Mudou totalmente. Não, aí Aí eu conheci o Thiago e tal. Pouco tempo depois, essa moça deu um golpe no Thiago. Mó rolê, passado não tão brilhante, e a gente tinha acabado de se casar. Caraca. A gente casou, fechou o contrato de Hoje, apartamento. de repente, né? E isso foi Ah, antes não, da pandemia, Foi muito depois. rápido. Foi rápido. Foi uns 4, 5 meses essa sociedade. E aí, assim, eles fizeram sociedade, lógico. Essa moça foi Cruzou. caçar dos Foi lados antes, dela. depois, na pandemia. Na pandemia. Durante? Durante a pandemia. Aí a gente tinha acabado de fechar contrato de apartamento, compromissos, né? De vida adulta. Caraca. Tava começando a morar junto, a empresa dele faliu e eu fiquei desempregada. Ou seja, os dois sem fonte de renda. Isso já era a terceira empresa falida. Se tem uma coisa, eu sou experiente, eu falo em empresas, hein? Mas dizem que Interessados, ó, só arrasta. Você acha que tá dando muito certo por aí, Michel? Sensacional. Tá um produto que a gente pode lançar. Como falei em Como empresa, falei numa empresa. em Ou- três Mas com passos. certeza você sabe como não falir. Exatamente. Bom, como vou falir. descobrir a partir do ano que vem. Vamos ver, né? Vamos ver. Já Tô brincando. cometeu o erro. Mas é porque, tipo assim, empresa, cara, é uma coisa de doido. Não existe fórmula. Tem gente que dá muito certo do jeito errado. Tem gente que dá muito errado fazendo tudo certo. Então, tipo, igual, por exemplo, eu brinquei sobre falir empresa, né? Na verdade, essa foi a única empresa mesmo que eu falia. O restante eu só desisti mesmo. Tipo, Entendi. desfiz mesmo a sociedade e desistimos de trabalhar juntos, entendeu? Por não bater valores. Não, por não bater Pessoas ideia. Não ver erradas. propósito no negócio. Entendeu? Entendi. Não era o que eu queria, É. entendeu? Errei muito durante esse processo. Eu posso dizer pra vocês que 75% de tudo que eu fiz foi erro. E isso eu não tenho medo de assumir, porque da mesma forma que eu assumi o compromisso de começar a empreender cedo, eu preciso assumir pra mim mesmo que eu já errei. Perfeito. E erros não... Eu gosto de dizer que erros não podem ir pro futuro. Você não pode viver com erro. Mas ele é uma parte da sua história. Entendeu? Perfeito. Da mesma forma que o Elon Musk errou e ele só tinha mais uma única chance. E ele errou várias vezes. Ele gastou milhões, para não dizer bilhões de dólares, para poder fazer um único produto, Sim. que é a SpaceX. Entendeu? Eu errei também. E isso faz parte da nossa história. Não tem como a gente tirar isso. Agora, o que a gente busca fazer sempre dentro do design é melhorar. Igual você falou, o design está sempre mudando. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu acredito muito que a questão do erro, ele pode, dependendo da maneira que ele é interpretado, ele pode ser uma coisa muito boa. Porque o erro, querendo ou não, ele te desbloqueia uma habilidade que você não tinha, sabe? Diferentemente do acerto. O acerto só comprova uma coisa que você já sabia. Isso. Com o erro, você consegue visualizar uma coisa que você não sabia, que você errando, você não vai voltar a errar novamente. Então, Kelcom, Não, que pode continuar. essa questão, eu já vi até um podcast uma vez, acho que foi o Rony, da Reserva, comentando, que ele sempre dá parabéns pro cara que erra a primeira vez. Só que a partir da segunda vez ele já puxa a orelha do cara, sabe? O erro da primeira vez sempre é bom. Sempre você vai aprender com ele e tem-se muito o conceito do que você vai fazer depois que você erra, né? Você pode pegar o erro e, por exemplo, jogar a responsabilidade no outro, no sentido de ficar se lamentando, de não querer aprender com o erro, mas a partir do momento que você puxa a responsabilidade, você vê, o que eu fiz
que pode ter acontecido isso. A partir do momento que você tem essa visão, você consegue ver como que você pode otimizar esse processo para não errar novamente, E sabe? outra coisa, você já errou, você já se fudeu. Você Exatamente. tem duas opções. Continuar Ou você chora, ali chorando, sentado sem fazer nada, ou pegar aquilo ali que já aconteceu Perfeito. e fazer algo O que diferente. chorar vai mudar, né? Exatamente. Se você não tá errando, Você tá fazendo alguma coisa errada. você tá fazendo não tá errado. fazendo nada. Sim. Isso é um erro. Você não está fazendo nada e Ou além você tá- disso você não está evoluindo. Ou você só tá copiando de alguém. Eu gosto de pensar o seguinte, se você não tá Mas você errando... está copiando já é um erro, na minha opinião. Não tecnicamente, o 99 Pop e o iFood são a mesma coisa. Tecnicamente não. Olha, eu vou Mas dar- não dá o mesmo resultado. Exatamente. A questão é, É. porque tem gente que... Porque não é proibido. É, exatamente. Só se É quer. plágio. Não. Depende do copiar. Depende do copiar. Olha, eu vou Por exemplo, o fazer- modelo de negócio não é proibido, entendeu? Sim. Só que a questão é que será que dá o mesmo resultado do que você otimizar um modelo de negócio que já está no mercado, sabe? Sim, mas Não é até proibido. erros também como pessoa, como Sim. de... Enfim, a gente tá Sim. sempre evoluindo de uma Exatamente. forma geral Aí- e pra evoluir você tem que errar. Aí que tá. O erro, quando ele é um erro profissional e técnico, por exemplo, já aconteceu várias vezes comigo de não entregar o que foi prometido. Ok. Agora o erro de caráter você não conserta. Porque esse é o pior erro no empreendedorismo. Sim. É você falar A e depois, em algum outro momento, essa história surgir e você falar que você falou B. Contradição. Esse é o erro que, pra mim, é o pior. Agora, se você falou A, mantenha. Igual eu falo, eu sempre errei, pá, beleza. Atrasou, não entreguei. Eu falei A. Eu nunca falei assim, não disse que eu não ia te entregar. Mas eu mantive a minha palavra. o meu caráter. Valores da empresa, né? Acredito que no fundo são os valores, os princípios que trazem os pilares da empresa, né? Então, uma empresa que não é regida de bons valores, bons princípios, nunca vai ter sucesso no longo prazo. A gente Então, queria fazer um comparando. Na verdade, é uma citação. O Cão tá pegando bem, Júlio? É uma citação um pouco polêmica. Opa, a gente gosta disso. Já que a conversa de hoje é sobre design, né? Legal. Empreendimento, eu me lembrei aqui da minha... A Júlia aqui também empreende nesse meio, né? Sim. Legal. E eu me lembrei da minha maior inspiração nesse meio, que é Steve Jobs. Inclusive, a gente já tem aqui um episódio sobre o Jobs. Legal. Então... O cara mais otário do mundo. Oi? O cara mais otário do mundo. Ih. Cara, ele era muito babaca, mas ele era muito Ele era inteligente. exatamente. Você não dá pra contestar a história do cara. Porque é importante mencionar que ele é minha inspiração como empreendedor, Legal. como designer, como profissional. Agora, como pessoa, a gente esquece. É verdade. Mas ele tem uma citação muito polêmica que, se eu puder dar um disclaimer, eu não concordo. Mas fica aí no ar porque é uma questão de opinião que pequenos artistas criam, grandes artistas roubam. Inclusive tem Então- um livro que se chama Roube como um Artista. Exatamente. Que é um Só grande livro. que nós precisamos contextualizar essa frase, que é o que Exatamente. esse livro fala. Exatamente. Que o roubo do grande artista Não é um roubo propriamente dito. não é tipo assim, vou me apropriar disso aqui pra mim. Vou pegar o nome da sua marca e usar pra mim agora. No meio criativo, a gente tem uma coisa que se chama repertório, que é todo o conhecimento que a gente adquiriu na nossa vida, na nossa jornada, que constrói o nosso profissional criativo. Então, a designer que eu sou, só é a designer que eu sou por causa de todo o contato de todas as obras de arte, todos os designs, todos os cases, todos os filmes, tudo que eu vi no meu passado que virou uma referência pra mim hoje. Isso é roubar como um artista. É você pegar o que tá no seu repertório e adaptar pro seu contexto e tal. Perfeito. E usar sua autenticidade Exato. pra criar seu negócio. Até né? porque não existe criar algo novo, totalmente É novo. muito Você difícil você criar transforma qualquer as coisa nova. coisas ou evolui elas. Hoje em Exatamente. dia é muito foda criar algo novo, do zero. Exato. Inclusive, o que a gente chama de Alexa hoje, né? Foi pensado em 2007 por uma série que é muito fantástica, né? Acho que muita gente conhece, que é The Big Bang. No episódio especificamente o Wolowitz
ele usa o telefone dele para poder fazer ligações apenas por comando de voz. Caraca. E na época o telefone era aquele telefone de abrir. Que aí eles até brincam que o amigo dele fala umas palavras estranhas e aí o telefone vai assim, você gostaria de ligar para o rádio que atrapalha? O amigo dele tem língua presa. Exato. E aí, tipo, não, na verdade quem fala as palavras não é o Sheldon. Não, é o Creepy. Não é o ele também. Enfim. É o... Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas enfim, a Alexa foi pensada naquele momento. Legal. E executada muito tempo depois. Foda. A gente consegue ver aí no mercado muitos memes também do próprio Simpsons, né? Simpsons, já vi diversos exemplos aí. Vários Simpsons previu isso, Simpsons previu aquilo. Então é muito doido de ver isso. Mas eu acredito que o roteirista do Simpsons tem uma bolinha de cristal. Perfeito. Isso. Eu já vou na teoria de que é uma série tão grande, Então, com tantos episódios. que você não tem cara chega lapso sem- de tempo de quando aconteceu aquilo. E não tem como o cara não acertar tudo. Ele simplesmente tentou todas as alternativas. Então, em alguma coisa ele vai acertar. Em algum episódio vai ter que a Rainha Elizabeth morreu, pô. Não tem outra opção, entendeu? Verdade. Bom, você falou eu tava falando sobre erros da profissão e um dos meus erros foi começar a empreender cedo, na minha opinião. É igual todo mundo fala, quanto mais cedo empreenda se você tiver oportunidade. Eu sou o contrário disso, quanto mais cedo estude. Porque na hora que você começar a empreender, a partir daquele momento você assume um compromisso com o mercado. Enquanto você está só estudando, o seu compromisso é com você mesmo e pronto. E um dos meus erros foi não ter estudado o suficiente para entender o que era empreender. Então, empreender muito jovem provocou basicamente 90% dos meus erros. Os outros 10% foi o fato de eu não ter corrigido os meus erros anteriores. Eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Porque pra mim foi uma questão de necessidade. Porque naquele momento que a gente tava na merda, a única opção que tinha, primeiro mês de pandemia, você não ia conseguir emprego. A gente teve que usar os nossos recursos e começar o nosso negócio junto. No caso, continuar o negócio do Thiago, agora comigo a bordo. E assim, uma coisa que eu sempre tive em mente. Eu sou uma pessoa muito séria com tudo que eu faço. Beleza, Camila na vida pessoal pode ser o que for, mas no meu trabalho eu sou muito séria. Então, se eu falo A, eu faço A. Se eu falo B, eu faço B. Tudo é milimetricamente calculado. Então, independente se eu fosse seguir uma carreira CLT ou empreendedora, eu teria isso em mim. Esses princípios, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que não é só do empreendedor. Eu acho que todo profissional que é valorizado no mercado, ele tem que ter esse compromisso com o mercado. Ele tem que ter a palavra e a determinação para não fazer coisa meia boca. Porque hoje, se você for ver, tem vaga de emprego a roda. A gente passa ali vindo pra Catinha, contrata-se para diversos cargos. No nosso bairro tem uma loja com uma placa gigante de uma lista de cargo que está contratando. O problema é que hoje algumas pessoas não querem se especializar, não querem fazer o trabalho duro, porque é só o trabalho duro que te leva em lugares bons. Infelizmente, enquanto algumas pessoas ficarem... Não só no empreendedorismo. Não só no empreendedorismo, no seu emprego CLT. Enquanto você for bater ponto e ficar batendo papo no seu trabalho, você não vai chegar em lugar nenhum. Aí realmente todo final de mês você vai falar, putz, que salário merda. Inclusive, um grande problema do Brasil hoje, na minha opinião, é o CLT. Os americanos, eles não são tão inteligentes quanto a gente imagina. De verdade, não são. A questão é que eles ganham por produção. Então, você tem a noção de que os Estados Unidos produz muito mais, mas é porque a população trabalha muito Ela é mais. incentivada para isso, né? Exatamente. Ela é incentivada. Exato. Então, por exemplo, se você chegar lá e perguntar onde fica o Brasil, para eles o Brasil fica em qualquer lugar, menos no continente americano. Na visão deles é essa. Mas se você chegar lá para qualquer designer, para qualquer programador e perguntar qualquer coisa da área dele, ele sabe sobre aquilo ali, ele sabe sobre o assunto. Se ele não souber, ele vai falar assim, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou descobrir. Hoje os caras da área falam, tipo assim, estudam 1 ano, fala que tá bom, vai aplicar, vai fazer o resto da vida a mesma coisa, e aí daqui uns anos vai vender curso falando que é especialista. Infelizmente, lê um livro e falar que é especialista no assunto, meu querido. Inclusive,
com 6 anos de carreira, e chegou muita gente pra mim e falou assim, cara, por que você não lança produto digital? Por que você não fala sobre o seu trabalho como designer? Eu já fui professor de design. Caraca. Numa escola de curso livre. Entendi. Só que eu não me sinto uma referência do mercado. Porque ser referência é você ser o Jobs, igual ela falou. É você literalmente, não é inventar, mas você revolucionar algo. Fazer o que você faz de forma que todo mundo do mercado olhe e fale, cara, eu quero ser isso esse cara. aqui é genial. Você ter um case, né? Porque eu vejo muito hoje em dia nos cursos digitais, querendo ou não, dinheiro é um pouco de significado de sucesso, mas não é tudo. Não é tudo. Eu diria que é metade, assim, ou menos. O que eu vejo muito é a galera postando que... Você disse que dinheiro é metade? Então, Da Vinci morreu pobre. Exato, ou menos, ou nada, né? Mas que eu vejo muito nos cursos digitais e que me incomoda muito, principalmente por ser da área de marketing, é que as pessoas mostram o resultado no carro, na casa que ele tem, enfim, e não o conhecimento e o que ele conquistou com aquilo. E na maioria das vezes é simplesmente vender um curso de como ganhar um carro e... Entendeu? Eu acho que a galera se perdeu um pouco ali no que é ser autoridade. Isso. Eu não sou autoridade simplesmente porque eu consegui ganhar um carro e uma casa. Porque eu tenho conseguido 100 isso mil de mil e uma forma. A questão, como é que chama gafe? Da Vinci não, Van Gogh, tá? Da Vinci, na verdade, foi um gênio da época dele e ele foi reconhecido por isso. Van Gogh morreu pobre. Ah, achei que eu tava com ele. Van Gogh foi morrer pobre. Você falou uma coisa muito importante sobre ser especialista e vender isso. Vender essa ideia. E esse, na minha opinião, hoje o que acontece no mercado, e eu falo isso toda vez que a Camila me mostra qualquer especialista de marketing digital, que ele tá mostrando a estratégia dele. Aí eu viro assim e falo assim, a única coisa que eu pergunto é, qual era a copy dele? Se a copy dele não envolve ficar milionário, independência financeira, qualquer coisa que atraia em massa e que envolva dinheiro, eu reconheço. Porque a partir do momento que você fala, vou te ensinar um método para você ficar milionário, rápido. Vou te ensinar um método para você virar independente, rápido. Vou te ensinar um método para você fazer isso aqui com marketing digital, que isso está deixando os outros ricos. Rápido. Você pode vender o produto que você quiser. Você pode vender quanto você quiser e você vai ficar rico. Isso é um fato. Aí, toda vez que o cara fala assim, eu sou um especialista, tudo bem, não vou contestar você. Você se considera o que você quiser. Mas, se você não tiver, no mínimo, 10 cases que deram certo com esse processo, não é válido. Ah, mas eu tenho outros caras que fizeram com a mesma copy? Sim, então não deu certo. Você simplesmente vendeu um sonho. E aí você replicou essa venda de um sonho que ensina a vender esse mesmo sonho. E pô, não é pra todo mundo. Outra coisa que me incomoda é qualquer um consegue. Aí vai a tiazinha que, assim, sei lá, trabalha vendendo pipoca. Não que ela não consiga, se ela quiser. Ela consegue sim. Mas não é verdade que só com um Galaxy qualquer na mão e acessa a internet que você vai ser o expert em marketing digital e na semana que vem vai estar comprando um Lamborghini. Isso é a maior mentira do mundo. As pessoas E vai num banalizam. ponto muito malvado das pessoas, principalmente no Brasil, sabe? Se a gente vive uma situação precária, que tem muita gente passando fome e assim, desesperada mesmo. Exatamente. Na hora que ela vê que não é minha oportunidade, investe um dinheiro num Vende curso, o carro. vende o carro pra comprar um curso ou pra comprar um celular um pouco melhor e descobre que não é tão fácil assim. E Isso assim, não é sucesso. banalizam Exatamente. muito o esforço que tem por trás de você ter um negócio. Sim. Tem gente que acha que empreender é você trabalhar a hora que você quer, do jeito que você quer e se você quiser. Que aí você vai ter funcionários fazendo as coisas pra você e é tudo bonitinho. Mas, ter vida gente, boa. é tanto trabalho Sim. pra você ter um negócio, porque você é a única pessoa responsável pra aquilo dar certo. Se você vai passar seus dias trabalhando ou dormindo, vai afetar diretamente no resultado. E não é todo mundo que tem saúde mental pra isso, não é todo mundo que tem a força de vontade pra isso também. Todo empresário que
empreende de verdade tem vontade de desistir umas 25 vezes por dia. Mas aí a gente segura no chão assim e fala, não, vale a pena. Porque é muito cansativo, é muito trabalho, é muito sacrifício que a gente tem que fazer. Infelizmente, a gente tem que às vezes abrir mão de ir numa festinha com os amigos, de ir ver a sua família no fim de semana, de dormir numa hora que você tá com sono porque você tem projeto pra entregar cedo de manhã. Então, assim, são sacrifícios que a gente tem que fazer. E não é todo mundo que tá disposto a fazer. E também não é todo mundo que tem as habilidades necessárias para fazer isso. Porque ser empreendedor não é simplesmente você decidir que vai ser empreendedor. Você tem que ter perfil. É da mesma pessoa que uma pessoa é ou de humanas ou de exatas. É perfil. É uma coisa natural da pessoa. Tenho mudado muitas coisas em mim, mas uma coisa que me atrapalhou muito no início foi ser muito introvertida. Hoje, quando é de trabalho, eu já consigo conversar muito bem com as pessoas. Lá no início, eu suava frio para participar de uma reunião com o cliente. Chegava antes da reunião e falava assim, Thiago, pelo amor de Deus, fala que eu tô passando mal, me substitui aqui rapidão. E assim, é isso, é você superar essas barreiras todo dia e mudar o que é sua personalidade é a mudança mais difícil de fazer. Sim. Mudar a personalidade é muito difícil. Existe aquele ditado, né? Todo negócio tem um risco. Uhum. O risco aí, e tem um outro ditado que complementa isso, a primeira impressão é a que fica. É sempre isso. O risco de você empreender jovem é você queimar a sua primeira impressão. Porque você não tem primeira impressão. Você vai ter poucas cartas. Inclusive o Joel J fala isso. Ele fala que ele discorda da frase de que você tem apenas uma oportunidade na vida. Na verdade, durante um dia você tem 68 mil oportunidades. Só que nem todas elas é para você, nem todas elas é para você, né? E você pode ao mesmo tempo aproveitar todas elas. Entende? E o risco de empreender muito novo é você começar errado. Começou errado, acabou. Então, você começa errado, aí você ganha uma grande oportunidade, por exemplo, com um cliente muito grande. Sim. Se você errar, acabou. E é muito a difícil. sua impressão, é o seu DNA para sempre ali. Só vai ser revertido a partir do momento que você chegar para aquela pessoa, através de um outro projeto, que ela viu acontecer e ela vai ter que assumir para você, falando assim, caraca, você mudou muito. Porque se ela não fizer isso, na cabeça dela e no coração dela, você é aquele empresário do início, entendeu? E tem a questão também de você com os seus 20 anos, que foi o nosso comecinho. Eu com 19, né? Quando a gente começou, eu tinha 19 anos. Você entrar numa sala de reunião com executivos, tudo de terno, tudo gente que já fez coisas significativas da vida, que já viveu muito mais que você e falar, eu entendo o que eu faço. Porque na cabeça deles, eles estão perdendo o tempo deles com uma criança. E assim, querendo ou não, hoje a gente começa as coisas muito cedo. Quem quer começa as coisas muito cedo, começa a aprender, a ter conhecimento, porque a gente tem acesso à internet. Hoje é muito mais fácil você acessar conhecimento que antes era difícil demais. Então, a gente tendo esse acesso, a gente começa a entrar nas áreas mais cedo. Sim. E você entrar na cara do executivo, chegar na cara do executivo e falar assim, cara, dá seu dinheiro pra minha empresa porque ela vai te retornar isso. Ele fala, não, de jeito nenhum, me chama seu pai. Entendeu? Então é difícil demais. Entendi, faz sentido. Eu acho que essa questão da começar a empreender e até a questão social que a gente tem aqui no Brasil, do pensamento do empreendedor, de que é uma coisa pra gente ganhar dinheiro fácil, pra gente ter a vida fácil, onde a gente vai trabalhar poucas horas por dia, é uma coisa que deve ser repensada. Inclusive é uma coisa que talvez seja até um erro de ensino no Brasil, porque querendo ou não, a sociedade é regida por trabalho, empregadores, e até o empreendedorismo segue esse princípio. Então isso minimamente devia ser falado na escola para todo mundo também, sabe? Então, além disso, a questão da educação financeira é uma coisa que todos os brasileiros também deveriam ter acesso, mas enfim, essa questão de empreender, eu vejo que muitos empreendedores não vão muito à frente porque não tem um porquê muito bem definido, sabe? Eu acho que a partir do momento que os seus porquês são maiores que suas desculpas, você tem um motivo para continuar seu negócio. Quando você, tipo assim, é muito difícil quando você começa a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia
quando você vê que não é toda aquela ilusão que você pensava, quando você começa a ter acesso a coisas que você não gosta de trabalhar, porque você vai ter que trabalhar também com coisas que você não gosta. É muito difícil sustentar tudo isso quando você não tem um porquê bem definido. Quando o seu porquê é só ter uma vida fácil. Porque isso é o oposto da vida fácil, sabe? Tá tudo bem se você quiser só ter uma vida leve também. Exatamente. Eu acho que é importante falar Exatamente. isso. Acho que tem uma glamorização muito grande do empreendedorismo. E assim, eu tenho muita vontade de empreender um dia, ainda me considero muito jovem, busco atrás de conhecimento antes de encontrar os meus porquês. Sim. Eu acho que todos nós aqui da Insight temos um pouco disso, da veia empreendedor e tal. Mas eu acho que existe uma glamorização que não é necessária. Porque às vezes a pessoa quer simplesmente trabalhar como designer numa empresa de tecnologia e empreender ali. Empreender no sentido de trazer novidades ali. Ter a carteira de cliente Ser a melhor designer daquela empresa. Sim, e trabalhar aquelas horas ali pré-definidas, ter as férias. E tá tudo bem. Isso não é ser medíocre, isso não é ser melhor do que quem tá tentando. Inclusive, é tanto uma questão de perfil que quem não tem perfil empreendedor empreende se sente frustrado, porque o resultado não é imediato, você trabalha 14, 16 horas e não é no dia seguinte que você vai ver resultado. E o empreendedor no emprego fixo, CLT, também se frustra. Perfeito. Porque você se sente amarrado, você sente muitas vezes que você não tem espaço para colocar suas ideias em prática. Você sente que você não tá no controle. Você sente que você não é remunerado por produtividade. Exato. Então isso desmotiva o empreendedor. Da mesma forma que empreender para pessoa que não tem esse perfil é desmotivador e frustrante. Eu acho que se cada pessoa fizer o que ela realmente tem talento e dom e vontade de fazer, o nosso país ele vai lá pra cima. E digo mais. A entrada dela foi mais forte. Meteu de Empreender não é o único caminho pro sucesso. De jeito nenhum. Tipo, não é o único caminho pra você comprar uma Lamborghini, que eu tô dando exemplo da hora, né? Porque é o único carro que eu conheço no interior. Uma mulher que eu pago pau é a Natália Arcuri, porque eu fiz os cálculos assim, e dá pra você com um salário assalariado virar milionário com metodologia em 10, 15 anos. Vamos lá. Hoje em dia a gente Eu tem acho opções que pagam no Brasil também. de hoje há contestações. Porque o que a gente está enfrentando hoje de crise financeira, porque um assalariado recebe R$1.000. Mas não um salário mínimo. Ah, não, beleza. Não um salário mínimo. O salário mínimo você não paga no aluguel. Mas aí, vamos lá. Aí você tem que também colocar na mesa o seguinte: o quanto aquela pessoa precisa investir em conhecimento para aquilo ali realmente ser uma realidade. Sim. Entende? Mas eu acho que a educação é a maior... Eu não acho que o empreendedorismo é a maior arma de mudança social. Eu acho que é o conhecimento. educação. É educação. Tanto é que... Então é melhor se ensinar uma profissão para uma pessoa, por exemplo, desenvolvimento, que é uma profissão que paga muito bem hoje. Sim. Design, UX design, são profissões que pagam muito bem. É muito melhor você entregar o conhecimento para essa pessoa do que uma opção de empreendedorismo. Sim. Até porque uma pessoa em uma condição financeira menos favorável, véi, você não tem estômago pra aguentar o empreendedorismo, pra aguentar errar, pra aguentar... Exato. Enfim. Você não tem estrutura, infelizmente, você tá preocupado com o pão que você vai comer amanhã. Como que você vai passar a sua vida de uma forma incerta, que é o início do empreendedorismo? Você não sabe se amanhã você vai ter Você dinheiro. precisa ter uma reserva pra começar a empreender. Então o empreendedorismo não é a principal arma de mudança social. Não é. Mas... Inclusive, no meio do empreendedorismo, o conhecimento, eu acredito que é o maior minimizador de riscos que a gente tem. Toda certeza, foi o que ele falou. Exatamente, mas tem uma questão, complementando o que a Ana falou. O empreendedorismo não é a maior arma para acabar com essa questão de as pessoas quererem ganhar mais dinheiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas empresas indianas vocês conhecem? Indianas. Sejam sinceros, quantas vocês conhecem? Existem muitas e inclusive são muito grandes. A Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. De cabeça aqui eu não... Das 30 maiores empresas do mundo, 20 têm CEOs indianos, incluindo o Google e por aí vai. 20 têm CEOs indianos, porque eles são referências em liderança, em liderar pessoas, liderar projetos, entende? Acho que o Facebook não é ainda, porque ainda continua sendo Mark Zuckerberg, e a Tesla também não, porque continua sendo o nosso querido Musk, né? Mas
como ela falou, voltando àquele assunto do roubar e entrando na parte dos Nossa. riscos de empreender, Sim. o Morro Musk desse roubou assunto. a ideia do carro elétrico na década de 80 e 90. O primeiro carro elétrico do mundo era brasileiro. Foi apresentado no programa Silvio Santos. Houve muita chacota naquela época. E aí ele revolucionou. Só que muita gente fala assim que ele é só um playboy, que tinha dinheiro ali e que criou aquilo. A verdade é que várias outras marcas tentaram fazer exatamente o que o Musk fez. A Tesla quase nunca saiu dos Estados Unidos. Foi sair na última década. Sim. Tem empresas que são centenárias e continua perreando agora para poder criar um case de sucesso tão grande quanto a Tesla. E aí tem os riscos de você começar a empreender. Sim. O risco do Musk ele tinha muito dinheiro. E ele nunca negou isso. Ele nunca negou que ele era um cara privilegiado. Ele sempre falou isso. Eu fui privilegiado. Meu pai tinha dinheiro, inclusive ele não é americano, né? Ele é africano. Sim. Ele sempre falou, tive muito dinheiro. A questão é que ele tinha mais motivação. Ele tinha muito mais porquê. Aí você vai para um outro case de sucesso, que na minha opinião é um case de sucesso. Que é inclusive um dos meus principais mentores, assim, um cara que eu escuto fielmente, independente do que dizem por aí, que é o AJ, que ele hoje ele é professor de UX, né, design, mas ele é designer de UX como profissão e trabalha na empresa Cazoo, uma empresa europeia, inglesa, né, uma empresa de venda de carro online. Que ele é empreendedor com a escola de UX dele, mas a carreira dele foi baseada somente em trabalhar para uma outra empresa, porque ele tinha os porquês deles. Ele não trabalhou só para uma empresa, ele trabalhou para várias outras. Entendi. Mas ele tem uma jornada excelente, entende? Ele não é aquele cara que fica, vamos empreender, porque é só empreender que dá certo. Muito pelo contrário, ele fala, os maiores UX do mundo, os designers de UX de hoje, são CLTs, trabalham para um único projeto, porque existe porquê. Existe não só a ideia de vou acarear dinheiro o tempo inteiro, sabe? Juntar dinheiro aqui e vender qualquer coisa. E outra coisa, eu acredito que a sociedade ela funciona muito como um organismo. Se seu rim para de funcionar, você tá ferrado. É um órgãozinho só no meio de vários, mas ele é extremamente necessário. Se a gente tiver só empreendedor na sociedade, quem que vai escalar qualquer negócio? Porque a gente precisa de pessoas. Nenhum empreendedor constrói nada sozinho. E precisa de pessoas talentosas, pessoas boas, pessoas motivadas a fazer aquilo. Então, assim, e hoje isso é um déficit do mercado, mão de obra qualificada, e o empreendedor que realmente valoriza o negócio dele, ele valoriza quem tá ali trabalhando com ele, fazendo a coisa acontecer. E são essas oportunidades que a pessoa que é um CLT tem que procurar. Pessoas, empreendedores que realmente estão dispostos a como se diz? Valorizar aquele profissional que tá ali com ele. Sim. Porque são os que vão escalar mais a empresa, que vão levar a pessoa junto com eles, essa questão até de ser fiel, né? A quem tá com você desde o início. As empresas têm essa cultura hoje. Então tem sim oportunidade, não é um empreendedorismo glamourizado, assim, que as pessoas acham que é a única forma de você enriquecer e ter oportunidade de mercado, de jeito nenhum. Legal. E por falar em idealização, tem uma coisa que está muito enraizada, eu acho, na nossa sociedade, é que a gente cresce com a nossa família, como um todo, na verdade, idealizando a profissão, assim, a profissão dos sonhos. Por exemplo, a gente é ensinado a responder desde criança o que você quer ser quando crescer. Você não sabe nem quem que você é. Cara, eu acho isso uma coisa tão relativa porque simplesmente é natural você mudar de nicho. A gente tá falando muito aqui hoje de design, porque a gente tem designers aqui, então nada mais justo. Mas falando do tópico empreendimento, é completamente normal a gente mudar de nicho, escolher outros caminhos, até porque a gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. Sim. Então, nada mais justo do que normalizar essa questão da gente querer também desistir. Sim, inclusive eu acredito que o ser humano ele é muito amplo no quesito intelecto, no quesito criatividade,
pra se limitar a um gosto só. Muitas vezes a área que a gente escolhe é aquela que a gente mais se identifica, mas tá tudo bem se daqui a 10 anos eu tá de saco cheio dessa área e quiser tentar uma coisa nova. Tem tanta gente que depois de, sei lá, 30 anos de carreira decide mudar de profissão. E assim, se parar pra analisar como indivíduo os seus gostos, eu garanto que não vai ser um só. Eu não gosto de fazer só Seus pontos design. fortes, né? Exatamente. Legal. Eu consigo viver em várias profissões. A que eu escolhi, que eu acho que eu me identifico mais hoje, é design. E hoje eu vou investir nisso. É o meu plano hoje chegar daqui 90 anos e ainda tá fazendo design, se Deus me permitir viver até lá. E de acordo com o cronograma dela, daqui 10 anos ela será herdeira. Quem dera. Mas assim, se um dia bater uma louca e eu falar assim, cara, eu não quero mais design, não significa que a nossa vida acabou, porque Inclusive, tem muita gente que tem essa pressão, né? Empresários, façam terapia, pelo amor de Deus. Sim. Tá bom? Todo Funcionário mundo de- faça funcionário, terapia. funcionário de você não é obrigado a conviver com essa chatice. Eu acho que dois pontos. Rapidinho, dá um grau no ar-condicionado, porque acho que todo mundo concorda que não É, vem na começou a Pode dar apagar grau. o Não precisa deixar tão quente, não, mas. A Ana Tá acho que frio. não gostou muito do ar-condicionado, não, mas tudo bem. Não gostou? Eu sou meio... Que isso, você tá de Do blusa calor. comprida, você é a única. Ai, sou Que brasileira, isso, pô. tá doido. Mas dois pontos Ó, relevantes. não falei nada a ver, né? Não, pô, fez sentido. Não, deixa, esquece. Cara, não, é melhor relevar, né? Não, pô. Tipo assim, eu ia deixar passar o cedo. Nem precisava. Eu me perdoei. Nem É precisava. o sobre-horário É da a página. falta do pão de queijo. O pão de Eu já queijo não tinha deixado veio. passar. Se tivesse podcast, Não tinha dado muito. Inclusive não chegou, porque tem uma hora que provavelmente ele pediu. Você pediu? Não, não precisa. Aí então não tô querendo lá embaixo. Porque esperando existe um bater na time porta. entre a pessoa reclamar de fome e ela começar assim, né? A da pânico. A bater errado da cabeça, né? Daqui a isso pouco aí. tá ruim Tá essa mesa começando, tá aqui. acontecendo. A gente não sabe Você tem como. limite de tempo de podcast? Então, a gente costuma Acabou. manter. Obrigado, querido. Eu tô perguntando porque, tipo assim, A gente tava indo. Não, a gente vai embora. nós vamos né? ter no mínimo 3 horas de conversa agora. Ele que vai se ferrar pra cortar tudo. Não, a gente costuma. Não, o Desespero. problema é que a câmera aqui vai com a bateria também. Entre 1 e 2 horas A gente aí. troca, Que a gente tenta manter, Então sabe? já grava a despedida, É, porque uma se hora acabar, vai- aí ele vai lá e corta pra despedida. É. Entendeu? Top. Já grava a despedida. Vai acabar ali? Tem uma bateria reserva. Entendi, mas aí você vai trocar. Vou. Mas o trem Esse voo apita? não foi tão confiante. Ele apita, ele Não, fala, ele só acabei. Como é que você vai? Não, ele simplesmente fala assim, é isso, já deu. Cansei. Cansei. Entendi. Aí vai ficar de olho ali. Bonar E é 1 hora, né? é até 6 da tarde, como assim? Por favor. Dá. Mas você vai saber quando ele acabar? Você bate Ou minha não? cabeça na televisão. Vou, ela vai dar um gritinho ali, o... Vai dar um gritinho, vai assustar, tá? Olha como é que ele vai tá. ouvir. Distraído. Aí eu vou me levantar. Ó, lá, acabou. Aconteceu. Gritinho. Olha o time. Olha o time. Aconteceu. Eu vou me retirar. Ainda bem que a gente tava falando Então, na se discussão, quiser né? ir trocando pra essa câmera aqui enquanto troca o. Não, já tá. Já tá gravando Já tá simultâneo, nessa né? aí. Já tava tudo Entendi. combinado. Essa Ele ali, questão. A equipe é... É, A tecnologia lá em proatividade, cima. Né? Proatividade. Essa questão, primeiro, dos negócios que você falou, da gente falar que não necessariamente todo mundo deve ser empreendedor e que os empreendedores precisam de pessoas capacitadas também, com seus talentos próprios. Eu acho que essas pessoas, para entrar no mundo dos negócios, um dos principais aspectos aí, além da questão do talento, é comprar o porquê do empreendedor. Sim. Sabe? Que a partir do momento que ela pega o porquê do negócio existir, a questão técnica, ou seja, ela aprende na prática, sabe? Sim. Igual a Camila, por exemplo, quando entrou na Zarri, ela queria entrar de design, só que ela aprendeu outra coisa porque os valores dela batiam muito, sabe? Então essa questão de ter valores alinhados, saber o porquê que a marca tá agindo para ajudar a sociedade, sabe? É uma questão que muito, muito importante para a marca e para qualquer negócio. E se sua empresa só fala sobre faturamento no final do mês, bater ou não bater meta, qual que é a motivação que você tá dando para as pessoas que estão ali com você de seguirem lutando pela meta? E eu gosto de pensar o seguinte: quem faz a empresa são os funcionários.
Se você, a partir do momento que você tem um funcionário que ele trabalha simplesmente porque ele precisa de um salário e ele não liga pro trabalho que ele tá fazendo, ele vai contaminar todo o resto. Mas eu não posso ficar defendendo o empresário que vai lucrar. É simples, abre o seu negócio e faz o que o empresário tá fazendo. Toda vez que a gente fala isso, a pessoa fala assim, mas isso é um monopólio, que esse cara tem privilégios. Cara, ok, é só você fazer o que ele fez. Mas eu não tive os mesmos privilégios que ele. Ok, mas agora você tem um privilégio de aprender exatamente com aquele negócio. Mas o cara, são vários hoje, por exemplo, pega empresas grandes, né, multinacionais. São vários, tem vários conselhos, não dá para aprender com todo mundo. Cara, não existe emprego que não ensine. As pessoas precisam começar a tirar da cabeça delas de que trabalhar para os outros é só por obrigação e por dinheiro. Sim. Inclusive, é uma bosta quando, tipo assim, cara, querendo ou não, você tá ali ganhando seu salário, beleza, mas já pensou pra parar, já parou pra pensar o que vai acontecer se a empresa que você tá trabalhando falir? Você perdeu seu emprego. Então você vai deixar de trabalhar, deixar de enriquecer aquela empresa que está te pagando o seu salário, que no futuro pode ser a sua alavanca pra você chegar onde você quer. E aí, tem aquele negócio, seja o melhor no que você faz. Mas sempre tem essas pessoas, eu não venho por produtividade, eu não venho por venda, não importa. Seja o melhor no que você faz, porque a oportunidade só aparece para quem se demonstra o melhor. Sim. Eu nunca vi, juro pra vocês, eu nunca vi uma pessoa desanimada, mal educada, sem anseio pra vida, sem visão nenhuma, se dar bem. Por que toda vez que você vê uma pessoa de sucesso e as pessoas que estão criticando ela são completamente o oposto? Completamente. Empresário X ganha muito dinheiro. Aí as pessoas que estão criticando essa pessoa que está ganhando muito dinheiro, elas não têm visão nenhuma de vida. Aí, beleza. Vamos colocar a galera que começou a ganhar muito dinheiro, que veio lá de baixo, os MCs. Hoje em dia no Brasil eles são referências para muita gente. Pô, esse cara aí ganha muita grana, etc e tal. Por que toda vez tem polêmica envolvendo MC? Mas empresário grande também tem polêmica, sempre vai ter. Sim. As pessoas vão entender que ninguém é perfeito, não existe empreendedor perfeito, não existe funcionário perfeito. A questão só existe apontar dedo. Mas vocês são privilegiados. Cara, tudo bem, a gente é privilegiado. Tenta fazer o seu próprio privilégio de alguma forma, cria a sua própria oportunidade. Você fica só olhando pro outro, você Exato. a sua parte. Tá o dia inteiro ali no Instagram comentando a vida dos outros, no Twitter, só xingando e tal. Usa isso aqui pra fazer o que você faz de melhor, entendeu? Você já viu o Instagram de qualquer Cara, qualquer coisa. Se você tem acesso eu gosto de dizer o seguinte, toda pessoa que tem acesso à internet não tem desculpa. Na minha humilde opinião, gente, não tem desculpa. Ontem a gente pegou um Uber com um senhor de pelo menos, no mínimo, 70 anos de idade que trabalha como copywriter. E a gente foi de um lado até o outro do trajeto conversando de copy e o cara entendia do que ele tava falando. Exato. E ele não trabalha, ele estuda copy. E aí, beleza, ele ainda é um motorista de aplicativo, ele tem os porquês dele. Por que ele começou a aprender copy? Porque ele queria ser um cara que consertasse caminhão. E ele precisava vender isso de alguma forma. Caraca. E aí ele falou, vou aprender como que eu vou argumentar com esses caras pra vender meu serviço. Ele devia ter no mínimo 60 para 70 anos. No mínimo, sem brincadeira. Aí beleza. Aí volta aquela história. Provavelmente não é uma pessoa privilegiada. Aí eu sempre pergunto, tu tem acesso à internet? Sim, então você não tem desculpa. Me perdoa. A única pessoa que tem o direito de vir e falar assim, eu não tenho essas oportunidades, é uma pessoa que não tem acesso à internet, de qualquer forma. Infelizmente acontece. Exato. E a maioria, vou ser bem sincero com vocês, eu vim de um lugar do Brasil não tem que a maior parte não tem. Eu falo com vocês o seguinte, se você quer mudar realmente, porque aí você vou voltar pro lado dos MCs. Eles criam ali a fama deles, beleza? Por mais que eles tenham polêmica, eles são sempre os que estão ajudando. Você sempre vê, fulano de tal ajudou a comunidade dele. Fulano de tal ajudou a comunidade dele. Ok. Só que isso não precisa ser exposto. Ajudou, maravilha, lindo. Cara, você é sensacional. Se alguém expôs, perfeito. É o exemplo, lembra? O poder do exemplo. Alguém vai fazer igual.
Ah, mas empresário grande não ajuda ninguém porque ele é privilegiado. Você não sabe. Primeiro, as pessoas que ele emprega. Segundo, você não sabe o que ele faz na vida pessoal dele. Esse é o problema do Brasil hoje. As pessoas elas não conhecem a história de ninguém e elas só querem ficar apontando o dedo. Eu acredito muito na questão de você atrair as coisas pra si. Quando a gente... Eu parei pra pensar o seguinte, eu falaria com uma pessoa, um amigo meu, da forma como eu falo comigo mesma? Eu só tô trazendo comentário negativo no meu dia a dia, na minha cabeça? É isso que eu vou ver. Porque, querendo ou não, a gente se condiciona. Se você começa a ser um pouquinho mais aberto, ao invés de olhar aquela pessoa que tá enriquecendo e falar assim, nossa, que privilegiado, que, como é que o pessoal fala? Burguês. E assim, só ficar agorando o que o cara tem, por que você não tenta entender o que ele tá fazendo pra chegar naquele resultado? É mais bonito você vir, por exemplo, o João tá empreendendo, o João tá ganhando dinheiro. Eu acho que o João é privilegiado porque ele é branco, porque ele vem de uma família rica, porque ele trabalha numa grande empresa. Perfeito. João, como hoje eu nessa situação, pobre, vim da favela, minha família não tem muito conhecimento, como eu posso mudar isso? Se ele for um otário com você, tá tudo bem. Vai no YouTube que tem muita gente que não é otário. Sim. E outra coisa, você começar a mostrar pra sociedade, pras pessoas que estão à sua volta, que você quer chegar a algum lugar, que você tá fazendo por onde... As oportunidades aparecem. Elas aparecem no momento, na hora certa. E assim, eu acredito muito nisso, porque quando você tá menos esperando, alguém lembra de você. Sim. Alguém lembra do projeto foda que você fez de graça, às vezes. Projeto fantasma, que é o que a gente chama no design, né? De projeto fictício. Alguém vai lembrar de você e vai aparecer a oportunidade. Só que você tem que estar fazendo por onde? Eu vi uma frase muito Isso não quer dizer que é fácil. Tá? Não é fácil. Não é fácil. Eu vi uma frase muito foda que é o seguinte: se você parar na estrada, seu carro enguiçar, ficar do lado do carro olhando, ninguém vai oferecer ajuda. Mas se você começar a empurrar o carro, vai parar 10 pessoas pra te ajudar a empurrar o mesmo carro. Porque você tá fazendo a sua parte. E assim... Isso é o exemplo. Aí, nós temos um grande problema. A sociedade, sempre que ela tem o poder de decidir as coisas, vai pelo mais fácil. É igual eu sempre digo, o empreender, seja você privilegiado ou não é fácil. Corre grandes riscos. Por exemplo, se você pegar a Magazine Luiza, um case fantástico. Hoje eles correm um grande risco de fechar. A Luísa Trajano, ela saiu 100% da zona de conforto dela para poder ir lá e tentar resolver esse problema. Sempre tem risco. Empreender não é só glamour. Não é só ganhar dinheiro. Isso é assim... eu gosto de dizer que, tipo... hoje eu e a Camila, nós somos pequenos embriões no meio de uma grande população de empreendedores. A gente aprende com todo mundo. Não é que nós fazemos isso jovem que nós demos certo. Não, cara, pra gente poder dar certo de verdade, se um dia a gente puder voltar aqui e falar que nós demos certo, vai ser uma longa caminhada. Porque você pode, igual a Luísa Trajano, ela deu certo. Se ela falir, todo mundo vai apontar o dedo pra ela e falar que ela foi uma péssima empreendedora. Mas há 1 ano e meio atrás, estava todo mundo querendo investir na Magalu. Inclusive, isso é um ponto... A gente tá falando muito de pontos perigosos de começar a empreender jovem, mas isso é um ponto positivo. Você tem o tempo a seu favor. Se você começa jovem, você tem... Primeiro, que você tá construindo sua vida, você não tem nada fixo, então você tem muita liberdade. Não tem nada a perder. Nada a perder! E você tem tempo pra errar antes e consertar antes. E aprender com seus erros na prática. E assim, você errar com 21, 22 anos não é o fim do mundo. Perfeito. Você errar com 40, com uma família pra sustentar, com funcionários pra pagar o salário, é esse lugar aqui que você tem que segurar pra não errar. Exatamente. E aí que entra um ponto muito importante da gente levantar também, que eu acho que eu concordo muito com a fala que o Thiago colocou, que a gente precisa do conhecimento inicial, senão a gente não vai começar da maneira certa. A gente tem que ter o mínimo conhecimento sobre o negócio, sobre o seu nicho especificamente, até para saber falar e gerenciar, senão você nunca vai... Como é que você vai colocar um padeiro na padaria que você não sabe fazer pão, né? Então você tem que ter um conhecimento mínimo, só que às vezes você não... a galera cai muito no erro do perfeccionismo. De querer saber tudo antes de começar. E tem coisa que você só vai aprender na prática. Tem coisa que você só vai aprender colocando a mão na massa.
E eu acho que a partir do momento que você coloca a mão na massa, você vê coisas que, por exemplo, na teoria você não veria, que você estaria errando para aprender com seus próprios erros. Porque às vezes a metodologia que você aprendeu, quando você vai aplicar, você aplica ela de uma maneira diferente, sabe? Então você vai criando o seu próprio negócio a partir dos seus valores, dos seus conceitos, de tudo que você aprende. Mas vai ter coisa que na prática vai dar certo pra você, não vai dar certo pra você, e você só vai aprender isso na prática. E até porque você nunca vai chegar no ponto que você vai falar, agora eu sou um empreendedor pronto. Exatamente. Agora eu vou abrir meu negócio e eu vou ficar rico em tanto tempo, de tal Inclusive, forma que vai dar tudo certo. Isso é um recado. Não existe momento certo de empreender. Você nunca vai se sentir pronto, Você nunca. falou assim que você se sente jovem. E também não acredita nessa, tipo assim, se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. Mentira. Alguém fez um carro elétrico primeiro, veio outro cara e revolucionou. Não existe isso. Beleza, você se sentir seguro é uma coisa. A verdade é que no empreendedorismo você nunca está seguro, principalmente no Brasil. Sim. Entendeu? Mas eu acho que tem um momento certo olhando o contexto, sabe? Olhando também o conhecimento que você quer adquirir, fase de vida. Às vezes uma pessoa que tá ali pagando faculdade, correndo atrás de conhecimento. Ter uma reserva de emergência. Exato. Ter uma reserva de emergência, tá ali construindo, não é o momento E a dela vida pensar pessoal tudo. conta. Exatamente. Vamos supor, você tá passando por um problemão de família, de relacionamento, você tá quebrado financeiramente, você tá no meio da sua faculdade, pra que você vai abrir um negócio agora? Sim. Você não tem estrutura pra lidar com a sua vida pessoal, você vai caçar uma dor de cabeça que é tão grande, porque ter negócio é ter dor de cabeça, que você vai acabar só piorando os dois lados. Então, é questão de assim, você nunca vai estar pronto, porém, existe a forma de fazer da forma mais correta possível, que é você buscar um conhecimento prévio suficiente, entender um pouquinho. Beleza, eu tenho uma empresa. O que eu preciso entender? Você tem que entender de gestão, você tem que entender da sua área técnica que você vai atuar, você tem que entender um pouquinho de RH, você tem que entender um pouquinho de financeiro. Você tem que responder os seus porquês. E eu acho que isso demanda tempo, demanda autoconhecimento. Acho que a gente sabe falar muito disso. Eu passei por uma área totalmente diferente. Então, assim, e o que o João e o Thiago falaram também da prática, eu acho que você só vai saber exatamente se conhecer mesmo vivendo. Hoje eu tenho uma oportunidade incrível, inclusive fazendo um merchan aqui da T7, que é nossa patrocinadora por oferecer este lugar. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que é muito da hora, que a gente aprende muito junto, que a gente pode crescer ali e empreender do nosso jeito. A gente tem autonomia. A gente como tem você autonomia disse, e que a gente não tá na precisa ser- fase de Exato. aprender. E esse é o seu porquê hoje. Exato. E justamente pela falta de um porquê que eu dei com a cara na parede lá atrás, na época que eu tentei medicina. Não E se tinha você um tá porquê. feliz com isso, tá tudo bem. Exatamente. Exato. Você não precisa ser... Todo mundo não precisa ser empreendedor. Eu acho que o propósito... Qual que é o propósito da sua vida? O propósito da minha vida é ser feliz, ter uma família feliz, conseguir dar pra minha família as coisas que eu gostaria, conseguir dar uma base sólida pra meus filhos um dia crescerem, terem uma boa educação, terem uma boa vida. Esse é o meu propósito de vida. O que eu vou fazer, tá alinhado ou não tá alinhado com esse propósito? E é isso. Se você é uma pessoa feliz e tem as coisas que você quer, coisas que eu falo no sentido abstrato, não tô falando de ter carro, de ter casa, tô falando do que você quer. Você viaja todo mês igual você quer? E o que te proporciona isso é um emprego assalariado? Cara, só vai, faça seu rolê. Você quer vender arte na praia, vende sua arte na praia. O importante é você estar feliz. Faça isso de forma inteligente, né? É uma relação muito massa de analisar de causa e consequência, né? De tipo assim, muita gente, a partir do momento que você definiu que seu propósito é ser feliz, você vai buscar todos os meios para ser feliz. Então, se não faz sentido, já é automaticamente descartado. Exato. Assim como, por exemplo, o mundo dos negócios, essa relação de causa e consequência também, eu acho que na maioria dos negócios bem-sucedidos, o dinheiro é apenas consequência. O dinheiro por exemplo, consequência de ajudar pessoas, sabe? Sim. De ajudar uma demanda da sociedade, de atender muito bem um problema que está no mundo, sabe? Eu acho que a partir do momento que os empreendedores têm essa visão, é muito do que a gente falou de, tipo assim, a gente pensar em uma coisa e ela voltar para você, sabe? É como se estivesse retribuindo essa questão de você ajudar muito bem alguém, né? Você pode super empreender dentro de uma empresa, não da forma como hoje, mas existem lideranças que, inclusive, foi graças a uma liderança que me deu uma oportunidade, lá quando eu ainda era veterinária, tipo assim, sabia tirar sangue de cachorro, entrei numa empresa de tecnologia por causa de uma empreendedora, que não era dona da empresa, mas era o cargo de liderança,
que ela fazia, de certa forma, o empreendimento dela ali, sabe? E aquilo era o perfil muito dela, sabe? E porque ela tá construindo o nome dela ali, ela tá construindo a carreira, isso também é um empreendimento. Sim, e ela faz gestão de pessoas e às vezes é isso, entendeu? E é uma pessoa que não quer correr o risco de ter a própria empresa, porque se a empresa que ela tá hoje quebrar, ela vai pra outra. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que a pessoa tem que saber analisar muito bem. E eu, sinceramente, não me conheço 100% ainda pra falar o que eu quero. Se eu quero empreender, por exemplo, sendo líder de uma grande empresa, Deus, ou abrir meu próprio negócio, assim, depende muito. Hoje em dia, tudo que eu mais quero, você falou, tipo, de ter propósito, é ter uma vida de boa. Eu quero ter uma casa que dê pra colocar meu tecido de circo, e é isso. Uma vida de boa. Caraca. Exatamente. Então, talvez, pra pessoa que tem esse mesmo pensamento que eu, de ter uma vida de boa, talvez O que é de boa? Isso. Cara, por exemplo, o que é de boa na minha visão, na minha vida? É eu poder fazer o que eu quiser. Não é, tipo, eu ter um conforto, eu ser super calmo. Igual, por exemplo, hoje eu tenho um sério problema de ter que fazer o que o mercado pede. A nossa demanda tem que ser... É sempre o que o mercado pede. Vai chegar um momento que, pra mim, a minha vida de boa... Porque todo mundo quer ter uma vida de boa, eu fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero. Tanto é que eu até brinco com a Camila. Ela fala assim, toda hora você arruma um projeto novo pra você criar. Eu falo assim, é porque eu quero ser meu próprio cliente. Porque eu vou fazer o que eu quero, suprir a minha demanda. Então, tipo assim, como eu falei com vocês, design vai muito além do visual. O design, ele é muito mais sobre negócio do que sobre visual. Então, a nossa... Solucionar problemas, né? Exato. Tanto é que quando você vai em empresas grandes, como o Facebook, a Casu, como eu dei exemplo para vocês, deixa eu ver uma outra empresa grande, a Amazon, A Apple, pô. a própria A Apple. Apple, Steve Não, Jobs a Apple começou- ela já é uma referência, ela é a principal referência de negócio. Exatamente. Porque na pandemia ela dobrou o faturamento dela. Então, tipo assim, ela já é a principal referência de negócio. A questão é que quando você vai nessas empresas grandes, que dão valor ao profissional, claro, existe o cara, o CEO, existe o gerente comercial, etc. Mas tem sempre um designer no meio do trem fazendo a parada acontecer. Tem sempre. Então, igual eu falei com vocês, não existe negócio sem design. Ah, mentira, eu não tenho designer, eu tenho negócio. Para de fazer o que você está fazendo. Se, vamos supor, vocês são influenciadores. Para de ser influenciadores. Espere 1 ano, vivendo o seu custo de vida normal. Se o seu negócio não gerar renda sem a presença, sem a sua presença, se o seu negócio gerar renda sem a sua presença, ele está indo de forma correta e provavelmente tem um designer por trás. Agora, se o seu negócio, o seu negócio depende de você, 100% de você, tá errado. Porque o Mark Zuckerberg, ele faz o mínimo no Facebook. O Elon Que aí não é um Musk... negócio, né? É como se fosse uma empresa. Assim. Exato. Inclusive, assim, se um dia você passar... Nossa, eu lembro até hoje. O nosso negócio, ele ainda depende muito de mim e do Thiago. Exato. Por questão de mão de obra mesmo. Em janeiro E gosto desse ano... também, né? E gosto também. Em janeiro desse ano, dia 2 de janeiro, virou ano novo, eu adoeci. Fiquei 1 semana de cama. Eu peguei um negócio, como é que se chama? Sinorrinobronquite. Caraca. Junto com aquela gripe ferrada que tava tendo na época. Tá ligado? Eu fiquei mal. Pergunta se eu conseguia fazer qualquer coisa. Não, eu não conseguia. Eu fiquei de cama 1 semana. Nossa. E aí, assim, como que anda o nosso negócio? Não anda. Foi 1 semana que quebrou nossas pernas. Então, assim, Pouca isso também produtividade. importa, cara. Se você é um ser humano, se acontecer alguma coisa e você tiver que se ausentar, você tem que ter um organismo funcionando sem você na cena. Porque os seus clientes não podem sair em prejuízo, você tem uma responsabilidade contratual com eles, eles estão investindo na sua empresa, então eles não podem sair no prejuízo. Os seus funcionários não podem deixar de receber, eles têm que conseguir manter a empresa girando sem a necessidade de você ir diariamente, e o negócio tem que girar, não pode parar. E abra um parênteses, se você é uma liderança ou um empreendedor, você tem que saber que nem as coisas não vão ser do seu jeito. Porque se você contratou alguém para fazer alguma coisa, por exemplo, eu contratei um design, quem vai saber de design é o design. Sim. E não o dono da empresa. Isso então é é um você grande saber problema. também delegar a função
100% toma, isso aqui é Sim. seu, faça Exato. da forma como você estudou pra fazer. E assim, Olha que o Elon Musk viria nessa sala aqui e bateria na sua cara. Porque ele fala que 99% do tempo dele ele passa dentro da engenharia e dentro do design. É Eu ele acho. que bota a mão ele vai lá, ele literalmente fala, eu vou lá, eu pego, eu monto as paradas. E é isso que as pessoas têm que entender. Empreender não é só você ser dono da empresa. Por que a gente usa sempre o Elon Musk como exemplo? Ele pode ser o cara mais otário do mundo. Ele pode ser o cara mais babaca, a gente não sabe, mas ele pode ser o cara mais babaca do mundo. Mas ele é o cara que vai lá e faz. Ele é o cara que vai lá e mexe os pauzinhos. Pensando de forma humanitária, que você dê oportunidade para os seus funcionários fazerem, errarem e por aí vai. Sim, mas você ser totalmente controlador, mas não isso, é não, saudável. mas isso, essa não é a discussão. A discussão é que ele entra nas áreas não para poder controlar, mas é porque ele é acima de empreendedor, ele sabe exatamente o que ele quer. Porque tem empreendedor que só quer ganhar dinheiro, galera. Tem uma galera que vai no mercado e fala assim, juro pra vocês, quando a gente vai fazer consultoria de marca, primeira pergunta que a gente faz pra pessoa é, o que é sua marca? E a pessoa não sabe responder. Aí vira assim, tá, então vamos responder de outra forma. Qual que é o seu propósito? Ganhar dinheiro. e outra, qual que é o seu objetivo com esse projeto? Vender mais. É sobre ele tá querendo acompanhar se aquilo, se Vai o propósito funcionar. dele tá sendo Exato. seguido e se tá funcionando e não necessariamente Exato. se vai dar certo financeiramente. Exato. O sucesso da Tesla não se dá somente ao Elon Musk que tem um carro elétrico. Todo mundo, nossa, é incrível, né? Todo mundo que a gente conhece fala assim, poxa, por que o Elon Musk tá querendo mandar gente pra Marte sem a gente passando fome na Terra? Primeiro, ele fez o que a NASA não fez. Ele fez um foguete voltar inteiro. Pronto. Quando ele cria essa tecnologia, várias descobertas são feitas exatamente naquele momento que cria aparelhos médicos, a própria tecnologia da Tesla, porque ele não conseguiria ter a Tesla sendo o que é hoje, sabendo do que a bateria dela deve ser feita, se ele não tivesse mandado foguetes para o espaço. Porque só mandar foguete para o espaço não tem propósito. E quando ele cria essa tecnologia, ele começa a fazer descobertas através dela. Ele começa a trazer para a Terra muito mais benefício do que malefício. Então, ele entende que o planeta, né, da mesma forma que todo mundo fala assim, ele tem muito dinheiro. Ele tem muito dinheiro, mas ele já contribuiu muito, é você que não vê. Quando, por exemplo, ele abre uma usina hidrelétrica para poder gerar energia em um lugar isolado, ele está contribuindo diretamente para a sociedade, mas as pessoas só pensam que ele quer dinheiro. Quando ele visita o Brasil, por exemplo, para poder fazer a inspeção ali da região da Amazônia, né, com os satélites dele, aí ele só quer dinheiro. Não, cara, ele precisa de algo que está ali que pode mudar a nossa sociedade. E eu acho que a gente se perguntar também. A pergunta-chave de hoje é por quê? Quando você pensa num negócio desse, você tem que parar e falar assim, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô pensando que ele é tão ruim? Por que eu tô pensando que uma pessoa que tem tanto dinheiro, tanta fama, tanta coisa que fez na vida, por que eu tô pensando isso? Aí você vai voltando, porque eu ouvi fulano falar aquilo. Mas ele falou aquilo por quê? Aí você vai entendendo e traçando. Causa raiz, né? E aí você vai se questionando. Você vai começando a reavaliar seus pensamentos, suas crenças. Porque isso é muito crença limitante que a gente tem. A gente começa a ter esse preconceito com o dinheiro. Sendo que você precisa de dinheiro pra viver. Você precisa de dinheiro pra comer, pra dar uma vida feliz pra sua família. E isso não é do século XXI, não, gente. Desde do que a gente se entende por gente, a barganha, a troca, a moeda existe. O precioso, só complementando o assunto do Elon Musk, o fato dele ter feito toda essa trajetória com a SpaceX possibilitou que ele fosse à Lua e descobrisse um mineral na Lua que é capaz de gerar muito mais energia do que qualquer outro mineral na Terra, com apenas 3 gramas.
Aí você pergunta, pô, agora ele vai querer explorar a Lua? Cara, nós precisamos disso. A sociedade, ela é evolutória. Ela vai sempre evoluir. Vai chegar um momento que vai estar muito ruim e a evolução dela é consertar os seus pequenos erros. Isso é evolução. É, por exemplo, mineramos aqui demais, desmatamos demais. Em algum momento a Terra vai cobrar e a sociedade vai ser obrigada a retornar aqui como empreendedores e consertar. Ah, mas ele tá querendo levar o pessoal para Marte? Cara, só que o tempo que você levaria para poder tornar Marte a Terra, exatamente o que nós temos hoje, seria muito maior do que você consertar o erro que você provocou aqui. Então tem todo porquê, tem toda uma história e as pessoas não. Elas só pensam o seguinte, quanto que o cara tem de patrimônio. E aí você vai estudar tudo que esse cara realmente fez e aí você fala, não importa o otário que ele foi. Não importa, igual o Jobs. Ele fez muito mais do que a gente imagina. E aí, indo para os pequenos empreendedores. Tem a dona lá que vai para a feira todo domingo de manhã levar uma hortinha saudável para você, fresca. Ela tem o porquê dela. Ah, mas o mundo é injusto. E infelizmente não tem como você mudar isso. Toda vez que todo mundo que tentou tornar o mundo justo ficou pior. Para pensar, gente. Todos os seres humanos que tentaram tornar o mundo justo tornou pior. Ah, mas Jesus tentou fazer isso. Não tentou. Jesus nunca tentou mudar o mundo para um lugar justo. Muito pelo contrário, ele veio exatamente para que nós não sofrêssemos, pelo menos o que está escrito e o que a história conta é que ele veio para que a gente não precisasse sofrer essas consequências da injustiça. Então, toda vez que um empreendedor pequeno começa a empreender, tudo bem, ele pode começar visando dinheiro, tá tudo certo. Que às vezes é até a solução que a pessoa tem, né? Exato. Ou Só que a gente vem no meio do caminho. Isso. A pessoa não precisa de um propósito. Exatamente. O propósito vai ser o que vai mover ela no longo prazo. Mas se ela ficar presa na ideia de se só pode começar se ela tiver um propósito bem definido, ela nunca vai começar. E outra coisa, o seu propósito pode mudar no Exatamente. meio. O meu propósito, por exemplo, era, juro pra vocês, a minha ideia era simplesmente trabalhar em uma empresa que eu sou apaixonado. É mesmo? Quando eu comecei a empreender, eu sei que eu vou chegar lá se eu começar fazendo por conta própria. Porque a verdade é essa, também tem empresário que não dá pra poder ficar defendendo. Que fica falando assim que a oportunidade é só pedir. Mentira. Cara, eu pedi oportunidade pra cacete. E não tive. Muitas, até eu ter que criar a minha. Porque, eu nasci num bairro que não é um bairro de rico. É um bairro pobre, do lado da favela. Eu tive que me virar, porque minha mãe é faxineira, meu padrasto foi servente de pedreiro. Beleza, meu pai era militar, só que a ajuda dele era mínima, era com o que eu precisava. Tanto é que eu tive que estudar em colégio militar, nunca fiz curso, escola pré, nem nada. Por falta de interesse? Nada, porque eu sabia que se eu começasse a me arriscar nisso aqui, eu iria para um lado que provavelmente muitos dos que eu conheço foi, que é a zona de conforto, e eu iria morrer na praia. Sim. Então, tem empresário que, igual eu falei, não dá para defender. O cara fala, é só pedir oportunidade. Mentira. A gente sabe disso. A questão é que propósitos mudam. O meu propósito iniciou com quero entrar nessa empresa X. Aí depois meu propósito se tornou quero ser igual a essa empresa X. Hoje meu propósito eu quero ser o melhor do que eu faço. Mas o melhor do mundo? Não, mas eu vou ser o melhor no que eu faço. Eu faço? Beleza. Fulano de tal é melhor que você. Ainda bem que ele é melhor que eu. Porque a partir do momento que eu me tornar o melhor, eu não tenho mais referência. Sim. Eu preciso de uma nova referência. Sim. Senão, aí eu vou começar a regredir, porque aí eu sou melhor mesmo. Então, E outra coisa, Sempre uma zona de conforto. Né? Exatamente. a diferença, inclusive, entre nós dois. No início, pra mim, empreender era só uma ferramenta pra gente ter nosso sustento. Porque a gente casou, deu ruinzão, pandemia, desempregados, precisava ter dinheiro de algum lugar. Necessidade.
Foi uma necessidade. E aos poucos foi se tornando o meu caminho pro meu propósito. Então, isso pode evoluir. Tá tudo bem você não ter uma ideia de um negócio que vai mudar o mundo de início. Você, às vezes, só quer vender seu bolo no pote pra você ter seu dinheiro ali no final do mês. E tá aí tudo você certo. vai desenvolvendo. Faça isso muito bem, que você será recompensado por isso, reconhecido por isso e tá tudo bem. E tá aí. Acho que os dois maiores aprendizados que a gente tem que tirar desse podcast é sempre você buscar o porquê, mas mesmo que a gente não precisa necessariamente dele para começar alguma coisa, mas a gente sempre tem que mirar ele, porque no longo prazo é ele que vai te sustentar, e o trabalho duro. Exato. Acho que o trabalho duro, independente do que você quiser fazer, se você quiser virar CLT a vida inteira, se você quiser ser empreendedor a vida inteira, não tem como você ser bem sucedido se você não tiver um trabalho duro como seu melhor amigo. Não faça por prazer e sim com prazer. E no final, sinceramente, se você gosta do que você faz, você descobre o prazer naquilo. O trabalho, ele não tem que ser aquela coisa chata, cansativa. Você pode se empolgar com o que você faz. Você pode dormir pensando, caralho, que projeto foda que eu fiz hoje. Meu Deus, eu preciso solucionar aquele problema que eu tenho, porque eu quero muito esse resultado. E é isso, você tem que gostar do que você faz, senão você não vai chegar em lugar nenhum. E aí tá o ponto. A partir do momento que você coloca que a coisa é chata, é porque ela não tá alinhada com o seu porquê. Exato. Entendeu? A partir do momento que você classifica ela como chata ou que não faz sentido, é porque ela não tá alinhada. Saindo desse podcast, a gente vai no estúdio de tatuagem e tatuar um porquê aqui no braço. E o terceiro ensinamento desse podcast, na minha opinião, é ame o Elon Musk. Isso é forte. Mas, cara, tem várias questões nessa história de empreendedorismo. Eu até tinha anotado uma coisa lá em casa lá, para poder falar com vocês, que... Deixa eu só consultar aqui. Que era a influência do marketing no design. E o design no marketing. A verdade é que marca sem marketing não vai para lugar nenhum. E marketing sem marca não alcança propósito. Isso tem que ficar muito claro para toda empresa. Ah, mas eu sou influenciadora e coach. Ok, você tem uma marca. Ah, beleza, seu logo pode ser horroroso, seu material gráfico pode ser horroroso, mas você tem que disseminar uma marca. Porque marcas são o que constrói a empresa. É o que constrói a empresa, é o que mantém a empresa. Ah, mas minha empresa é pequena, ela vai continuar sendo pequena. Ela vai se você continuar não sendo tiver pequena. excelente. Agora, se eu falar com vocês, isso não é mentira, vocês podem consultar. Eu não sei o valor exato, então eu vou falar em milhões, tá? Se todas as fábricas da Coca-Cola, se todas as Coca-Colas do mundo, nesse exato momento, se extinguirem, explodir, acabou, Coca-Cola não tem mais uma fábrica. Independente disso, ela está na casa dos milhões só em marca. Ela consegue vender a própria marca em milhões. Pode não ter produto nenhum, acabou o caixa, não importa. Inclusive teve escândalo de rato em Coca-Cola, Exato. teve negócio de Coca-Cola tem o corante, sei lá o que é cancerígeno, isso, que dá câncer. E foda-se, não tem ninguém ligando. Assim como vazou que o Steve Jobs é um babaca e a Apple continua fazendo sucesso. Exato. E a galera continua admirando ele pelo legado. Marca. Exatamente, pela marca. E se vocês lerem a história de Einstein, gente, A Coca-Cola começar a vender tênis, vai vender. a Coca-Cola vende tênis. Eu pensei que eu já tinha visto isso em algum lugar, eu acho que Eles tem mesmo vendem, tênis eles de têm Coca-Cola. marcas de lifestyle. Eu não sabia. Não é propriamente, especificamente deles, mas é tipo assim, a Nike vai lá e produz algo. Eu falei um tênis que eu All-Star. toco na cabeça, eu já vi um tênis com a marca Se eu não me de Coca-Cola engano, não em sei se algum foi lugar. a Converse All-Star que fabricou tênis deles. Eu já tive tênis da Coca-Cola. Muito foda. Eu vou pesquisar depois. Entende? Então, tipo assim, marca e design andam um do lado do outro o tempo inteiro. Foda. E o problema do empreendedor é não querer construir marca. O empreendedor pequeno, ele persiste Ele naquilo quer ali vender. até ele ter dinheiro demais. E aí, na hora que ele tem dinheiro demais, ele gasta demais. Eu já vi muita gente fazer o seguinte: Thiago, eu quero fazer uma marca, mas eu tenho um orçamento de R$100. Eu falo assim, tá, mas eu acabei de ver você construir uma loja que custa no mínimo 300 mil.
Ah, não, mas é porque a loja Ai. é que não sei o que. Aí isso aconteceu, veio a pandemia. Parabéns, Aí você a construiu uma loja- loja de 300 mil que não pode receber ninguém. E aí, Gênesis? Me diga o que você vai fazer. Não, mas isso é um caso atípico, não é. Não é bola. E a partir do momento que o cara tem uma marca que tem o porquê bem definido, Ele leva ele arruma outro meio pra atender Exatamente. o fim dele. O negócio é, ele vai fazer acontecer. Isso aconteceu, por exemplo, Independente de com... como. Isso, as crises, elas são inevitáveis. Sempre vai haver uma crise que vai atrapalhar o mercado. Vamos começar do mais curto possível. A quebra da bolsa em 21. Começou em 29, né? Em 29. Começou ali. Aí, claro, não começou ali, teve várias outras crises antes, né? Mas vamos começar dali. Ali deu ruizão. A partir dali, você várias coisas. Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi antes disso, né? Segunda Guerra Mundial. Aí depois, Guerra Fria. A Revolução Industrial, os bagulho todo e tal. Aí, década de 80 e 90, aí disseminação racial. Crise sempre vai existir. Marcas não morrem com o tempo. É isso que as pessoas precisam entender. Ah, me dá um exemplo de marca que não morreu com o tempo. Coca-Cola. Coca-Cola foi criada em 1800 e pouquinho. E na verdade ela mudou muito. Se você for ver, teve Exatamente. diversos rebrandings, mas ela em si, a entidade Coca-Cola é a mesma. É a mesma, entendeu? E outras marcas... Se provou com o tempo, né? Exatamente, teve várias outras marcas. Jack Daniels, por exemplo, foi feita por a receita oficial aí de um escravo. E Por aí falando em marca também, por que Pepsi, a frasezinha de efeito deles é pode ser? Porque é sempre segunda opção pra Coca-Cola. Quem que tem a marca mais forte? Eu sinto muito. Exatamente. Entendeu? McDonald's e Burger King é Foda. Então a gente conclui com tenha seu Não, porquê. vários. Normalmente, Tem um no branding fim forte, uma marca dos forte. episódios, a gente costuma pedir um insight principal, assim, pros convidados. Só que a gente já falou tanta Um coisa insight, aqui. por quê? Porquê, trabalho duro, design, marca. A gente já falou tanta coisa. Enfim, tanto conteúdo legal aqui que a gente poderia ficar um dia inteiro. Se alguém que aí, estiver até mais. assistindo quiser pegar e fazer um resumão e mandar pra gente, a Perfeito. gente aceita. Perfeito. Tiago, Camila, como que a gente acha vocês nas redes sociais? Não acha também. Não acha. Tem o Somos Instagram muito Estúdio Zarri, Zarri. Zarri Z-A-H-I. Tem o nosso pessoal também, não sei se você quer passar o seu, mas o Não, meu passa, é @Camila tranquilo. Ariel. Camila e Ariel conectam uma só, tá? Então, Legal. Só pra E o seu? explicar, Camila Riel. Riel, um A só. eu vou mudar esse arroba em algum Detalhe. momento. Sou o Thiago Marlon. Fechou. Vocês me acham lá? Thiago com TH. Eu não Fechou. vou ter nada no Instagram, porque Ele é anônimo. eu sou anônimo. Tô brincando, é porque Perfeito. eu não curto muito essas redes sociais. Mas galera, muito obrigado pelo convite. Isso. A gente fala Foi muito. isso. Eu Foi sei vários que- ensaios. Foi uma honra pra Foi gente participar um desse prazer. site. Continuem, cara, porque o mercado ele não pode ser um mercado polarizado. Eu gosto de dizer que todo mundo tem espaço para o mercado. E se eu puder deixar um recado pra galera que vai assistir isso, é que não é fácil. Nada vai ser fácil, nunca vai ser fácil. Não é justo, nada é justo, nunca vai ser justo. Não é só você querer também, porque quem quer demais aí começa a fazer de jeitos ilícitos, é complicado. Só entenda exatamente o que vocês querem para a vida de vocês. Não precisa ficar nessa pressa que esses marqueteiros ficam colocando de Já você tem que foi, fazer não, isso você precisa hoje. fazer esse negócio. Porque, não, tenham paciência. Se você for trabalhar para alguém em alguma empresa, faça isso muito bem, porque o reconhecimento vem. Meu chefe não gosta de mim. Tudo bem, cara, mas em algum momento alguém vai ver o que você faz, o que você faz bem e vai te dar valor. Apesar do mundo ser injusto, existem pessoas que buscam dar valor umas para as outras. Faça as coisas que você faz muito bem. Jovens, pelo amor de Deus, estudem sobre tudo. Estudem sobre marketing, estudem sobre design, estudem sobre administração, estudem sobre tudo que vocês conseguirem. Porque a verdade é que o mundo vai mudar o tempo inteiro e oportunidades vão surgir a partir daquilo ali. A gente não faz o que a gente... eu tenho o privilégio de dizer que eu faço o que eu gosto. Mas não necessariamente eu gosto de estar fazendo.
Porque eu amo design, mas se eu pudesse eu ficaria o dia inteiro assistindo série, porque é o que eu amo, entendeu? Então, eu faço o que eu gosto, graças a Deus, mas não necessariamente eu gosto de estar fazendo aquilo ali, entendeu? De estar trabalhando. Então, trabalhem, busquem conhecimento de verdade, escute as pessoas, tá? E, por favor, não venda curso de marketing digital. Eu gostaria de deixar meu insight aqui Perfeito. também. Eu acho que, assim, uma coisa que mudou a minha vida foi sair da minha conchinha, da minha bolha. Zona de conforto. Da minha zona de conforto. Que tem que ter coragem, né? pra Sim, isso. e você só vai chegar em algum lugar significativo se você se aventurar pra fora da sua bolha. Se você conversar com pessoas que você nunca conversou antes, se você experimentar coisas que você não experimentou, porque enquanto você tá fazendo o mesmo, como que você vai chegar num resultado diferente? Então, assim, sai da conchinha. Se você é tímido, trabalhe em você, porque as pessoas que estão à sua volta trazem oportunidades. E é isso, cara. Explora o que você puder explorar. Isso mesmo. Pessoal, só agradecer a vocês demais por todos esses insights, por essa aula aí de empreendedorismo. Nossa senhora, me matou o coração. Vai acabar. Nós acabamos com R$2.000 de prejuízo. Foi o prejuízo Gente, mais. Foi vambora, o episódio porque mais tá caro E desse é isso, lugar. pessoal. Muito obrigado por estarem até aqui. Deixa Valeu seu insight demais. aqui Deixa aqui seu insight. Obrigado e E até não mais. cancelem a gente. E não cancelem. Eu tô precisando de